Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Mais uma vez, eu, Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e, mais uma vez, a gente está trazendo aqui um conteúdo que já é uma certa tradição dentro do blog do Maestro, dentro do blog de Cássio Zirpoli, que é justamente o levantamento anual dos clássicos envolvendo os 7 maiores clubes do Nordeste. O que a gente pode chamar de Nordeste versus Nordeste, tá? Ou grandes duelos dentro do G7. Cássio, todos os anos, faz essa atualização para que a gente tenha um levantamento histórico de como cada clube se comporta no famoso head-to-head, né, um contra o outro. Porque é muito comum a gente debater grandeza com títulos, tá, com campanhas na Série A, com campanhas internacionais, mas o duelo aqui, cara a cara, frente a frente, é sempre muito importante. Tá? Uma história que começa lá no dia 25 de julho de 1909, quando o Náutico vence o Sport por 2-0, faz um arco gigantesco no tempo, tá? E vai até 1 de dezembro de 2024, agora, na 36ª rodada da Série A, quando o Vitória recebe o Fortaleza e vence por 2-0. Nesse recorte, 3.781 partidas. Tá? A gente aqui vai passar por todas essas 3.781 partidas, claro que não detalhando, mas numericamente todas vão entrar aqui nesse nosso levantamento, que vem com levantamento e análise também de tudo que aconteceu nesse período. Agora, Cássio, em 2024, a gente teve 33 jogos envolvendo essas 7 equipes. Mas no seu blog, que você já faz há algum tempo, teve uma atualização ainda maior, né? Porque você passou a incorporar novos dados que chegaram do futebol cearense. Fred, esse número de 3.781 jogos, quase 4.000 partidas desde 1909, ele beira 100% de todos os jogos. Porque na história alguns resultados ficaram perdidos. Isso acontece em quase todos os cantos do futebol brasileiro ali, que nas primeiras décadas do século XX, onde tem o início do futebol, pela falta de cobertura, seja do jornal anunciando o jogo e não dando resultado no dia seguinte, ou falta de registro do próprio clube. Em Pernambuco, por exemplo, 2 clássicos não têm resultado. Um entre Náutico e Sport e outro entre Náutico e Santa, os 2 pelo torneio Abrigo Terezinha de Jesus, em 1931, que, ou seja, já tinha até andado um pouco a história, mas esses resultados não foram conhecidos. Carlos Celso Cordeiro olhou, indo e voltando, todos os registros jornalísticos que tem no acervo de Pernambuco, do Diário, do Jornal do Comércio, dos jornais já extintos, e não encontrou o resultado dessa partida. Enfim, feita essa ressalva, ou seja, é uma lista com 99,9% dos jogos. Essa, em vídeo, é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então, são 33 jogos em relação à temporada anterior. Foram 33 jogos em 2024. No blog, eu faço desde 2018 isso, e de vez em quando alguns resultados são encontrados, um critério é ajustado. No blog foram 48 partidas. Porque, além das 33 que aconteceram em 24, eu adicionei mais 15 de Ceará e Fortaleza pelo torneio início. Já discuti inúmeras vezes esses critérios, que o tempo era um pouquinho menor e tal, mas eu acabo considerando porque, no passado, todo mundo jogava com o time principal. Carlos Celso Cordeiro, eu fui uma época que eu era contra contar o torneio início, mas até ser convencido que, historicamente, você tem que era um pensamento que não considerava a história da época, né? Acho que você tem que considerar como era a história na época. O cara botava o time principal para jogar o torneio início. Então, disso, todos os jogos agora têm esses jogos pelo torneio início, que acabou no início dos anos 80, e faltava só o do Clássico Rei. E aí, Mauro Bastos, um pesquisador do futebol cearense, tem outros também, Davi Barbosa lá, e aí levantou, nesses 15 jogos, foram 9 vitórias do Fortaleza, apenas 2 vitórias do Ceará e 4 empates. Mais para frente a gente vai ver o quanto isso fez diferença, inclusive na lista dos clássicos. Mas enfim, foram adicionados 33 jogos de 24 e mais 15 jogos do passado. Até para equilibrar, porque o Clássico Rei já era o que tinha mais jogos e ainda aumentou a vantagem. Porque a gente tá vendo na tela aqui que o Bavi está perto de completar 500 jogos. E veja que tem mais de 100, naturalmente é um clássico que começa só nos anos 30, porque o Bahia foi fundado em 1931, mas o Clássico Rei já tinha um número enorme e ainda adicionou mais 15 partidas nesse levantamento da gente aqui.
Acho que vale uma ressalva antes de passar por todos os números. E até porque eu faço essa ressalva no blog também, tá? Isso, nessa questão histórica, como eu já falei no torneio início, o balanço é possível que alguns dados gerais apareçam levemente diferentes em outras pesquisas. Aí eu vou até dizer que eu falo no blog. A uniformização desses dados é bem difícil de acontecer, a padronização desses dados. Então, simplesmente alguém pode dizer, não, tá com 2 vitórias a mais para um, tá uma vitória a mais para outro. Dentro desse cenário, a gente está considerando torneio início em todas as partidas, amistosos em todas as partidas e sempre os jogos onde era considerado o time principal. Não está considerando sub-20, sub-17, futebol feminino. Isso aqui é o time principal masculino que poderia jogar, inclusive, partidas de 40 minutos, como era o caso do torneio início. Então, pode ter algumas diferenças de outros levantamentos? Pode. Mas, se você conseguir daqui para frente, é com esse critério e tomara que você continue. Cássio, inclusive, já trouxe um dos pontos que estão destacados aqui nessa tela, que é o Clássico Rei como o jogo mais disputado dentre todas as partidas possíveis no G7 do Nordeste. Claro que que estaria no topo seria um clássico estadual, e aí o Clássico Rei, com uma grande vantagem, 622 jogos, é o jogo mais disputado, tá, dentro da região. É o único acima de 600. Exatamente. Esse ano, como o Cássio também já destacou, a gente vai ter essa partida que entrará para os livros de história, né, com o Bavi chegando ao clássico de número 500. Tá? E uma outra característica que a gente traz aqui, uma outra curiosidade que a gente traz aqui na abertura do programa, é que quando a gente considera apenas os duelos interestaduais, aí Bahia Sport se torna o clássico mais realizado do Nordeste, o clássico interestadual mais comum do Nordeste, com 101 jogos, e aí naturalmente é o único, né, que ultrapassa essa marca de 100 jogos. Você faz ideia de qual é o segundo? Em duelos interestaduais, do que eu já pesquisei, o segundo jogo seria Santa Cruz e 13. É bem aleatório, né? Que inclusive aconteceu esse ano já, na pré-copa do Nordeste. 95 partidas. Completamente aleatório, mas a prova de que realmente ele é comum é justamente essa, que o ano mal começou e já teve aí um Santa e 13 para conta. Agora a gente vai para a lista, tá? Dentro da estatística de cada clube. E a gente começa pela ordem. Qual é a ordem que a gente vai seguir? A ordem de resultados, a ordem de aproveitamento. Dessa forma, tá? A gente abre essa análise clube a clube dentro desses duelos, desses clássicos do Nordeste, com o Bahia. O Bahia que tem 893 jogos dentro do G7, sendo 359 vitórias, 263 empates, 271 derrotas, um aproveitamento de 50%. Mas o que realmente a gente destaca no Bahia está aqui na tela, logo abaixo do escudo. O Bahia tem, no head-to-head, 6-0-0. Significa que ele leva vantagem contra os outros 6 clubes. Nenhum deles, tem vantagem sobre o Bahia, sequer consegue empate com o Bahia nos confrontos diretos. Tá? Então, já é um início, tá, de apresentação extremamente contundente do Bahia, Cássio. E nesse recorte, eu ainda trouxe outras 2 análises. Né? No seu blog tem sempre no G7 e, por curiosidade, eu fiz outros 2 levantamentos para acrescentar aqui. Eu trouxe o aproveitamento interestadual, ou seja, no caso do Bahia, a gente retira todos os jogos com vitória. Isso aumenta, inclusive, o aproveitamento do Bahia, que passa a ser de 51,5%, porque a disputa com vitória ela tem 499 jogos, então você recorta aí, né, um pedaço gigantesco desse número geral. E como esse ano a gente tem esse G5 consolidado disputando a Série A, inevitavelmente vai ser tema ao longo do ano. Então, já para adiantar aqui, eu trouxe o recorte do Bahia contra o G5. A gente exclui Náutico e Santa, que esse ano não estão na Série A, né, que acabaram formando um bloco separado esse ano. E o Bahia cai um pouquinho o aproveitamento, mas segue positivo, fica com 48,6%, Cássio. Então, a gente debate muito, né? Qual o maior time do Nordeste? Qual o maior clube do Nordeste? O Bahia lidera vários
dos quesitos que a gente traz, mas esse é um que o Bahia tem domínio completo na região, né, Cássio? A última vez que ficou em xeque foi em 2021, quando o Ceará empatou. Só que aí o Bahia foi lá e venceu depois, até a final da Copa do Nordeste, o Ceará vence o primeiro jogo, aí chegou a ficar empatado, 25 a 25, se eu não me engano, na ocasião. Aí o Bahia vai lá e vence o jogo e depois deslancha. Mas perceba que foi empate. O Ceará não chegou a ficar em vantagem, não. O Ceará empatou e teve até a chance, né? Porque jogou em casa, detalhe, abriu o placar. Lembrando que a final da Copa do Nordeste 21, o Ceará abre o placar e os Bahia vira o jogo e ganha os pênaltis. Se o Ceará tivesse vencido, teria sido tricampeão naquele momento e teria passado o Bahia. Mas isso não aconteceu. E logo depois não aparece no levantamento porque foi um recorte ali dentro da temporada, né? Eu só faço. Exatamente. Eu só faço. Só sempre no final do ano. Mas chegou a ter, durante 3 dias, 3, 4 dias, chegou a estar 25 a 25. Isso, no geral. E esse que o Fred está trazendo, quando esses números que a gente está vendo na tela, que ele trouxe, são os números competições oficiais amistosos. No blog eu também trouxe de Série A, tá, Fred? Que aí já tem um único cenário que é de 71 para cá, tá 12-12 com o Sport. Só isso. É bolinha verde em tudo. O Bahia tem vantagem nos 6 confrontos gerais e nos confrontos do Brasileirão de 71 para cá. O recorte lá no blog é de 71. O Campeonato Brasileiro começou não é nem 59 agora, começou em 37. Essa não é a discussão, isso é oficial, mas dentro de um recorte só de 71 para cá, nesse período, você pode fazer o recorte da forma como você quiser, naturalmente. Aí tá 12-12. E volta a se enfrentar esse ano depois de 3 anos, né? Porque o Sport estava fora da primeira divisão, então em 25 haverá o confronto entre Bahia e Sport. Mas é muito pouco, meu irmão. É 6 bolinhas verdes no geral, 5 verdes e 1 amarela na Série 1 de 71 para cá. Então é um domínio no tete a tete, assim, inquestionável. E sobre esse 12-12, a vantagem do Bahia era imensa. Isso só ficou 12-12 porque o Sport ganhou no último confronto e conseguiu igualar depois de remar muito, de vencer os 2 jogos e empatar. Mas, na verdade, a vantagem do Bahia sempre foi grande, ela sempre foi enorme nesse tempo todo. A gente vai passar, Cássio, aqui um pouquinho, então, por esses confrontos, tá? Que formam esses 893 jogos do Bahia. Naturalmente, o Vitória é o adversário que o Bahia mais enfrentou. 499 jogos, né, com 194 vitórias do Bahia, né, triunfos do Bahia, como gostam, 152 empates e 153 derrotas, o que dá uma margem para o Bahia aí de 39 vitórias. Tá? Uma margem considerável para o Bahia. Tá? Contra o Sport, que é o segundo adversário mais comum do Bahia na região e na própria história fora da Bahia, o Sport é o adversário mais comum. São 101 jogos com 40 vitórias do Bahia, 32 do Sport e 29 empates. E aqui, Cássio, entra justamente o ponto que você estava. Tá? Em 7 anos, nos últimos 7 anos, de 2017 até o final de 2024, essa diferença caiu 6 derrotas. O Bahia acumulou 6 derrotas contra o Sport, no saldo, porque foram 14 jogos nesse período, com 10 vitórias do Sport e 4 vitórias do Bahia. Então, Cássio, era justamente aquilo que você estava falando, né? Esse 40-32, há pouco tempo aqui, a gente poderia tratar como uma diferença que seria 36, tá, a 22. É uma diferença considerável que o Sport conseguiu tirar nesses últimos 7 anos, né? E isso sem contar uma coisa que não aconteceu, que é o mata-mata, porque o último mata-mata foi justamente a final da Copa do Nordeste de 2017, né? Tipo, teve todos esses jogos aí, mas o Sport só conseguiu reagir um pouquinho ali só na lista corrida. No mata-matas não, no mata-mata segue um massacre. Reagiu só naquele da Sul-Americana, mas aí era um mata-mata... Mas não foi o último, ali é que eu tô falando logo então, depois. Sim, mas tá dessa conta aí, né? Foi um pouquinho antes, na verdade, né? Não, é porque o último essa reação do Sport que está aí na tela é justamente quando começa depois da Copa do Nordeste. Perfeito. Depois da final da Copa do Nordeste. Da final da Copa do Nordeste. Que aí tem um jogo em Salvador, o Sport vence, já no Brasileiro, o Sport vence. Aí é dali que o Sport começa a ganhar alguns jogos. Até ali é um massacre.
E no mata-mata continua sendo um massacre. São 9 duelos, são 7 classificações do Bahia e 2 do Sport. Como você falou, da Sul-Americana em 2015 e a outra foi na Copa do Nordeste, a semifinal de 94. Já o Bahia ganhou na Taça Brasil de 59, onde vira campeão brasileiro. No Brasileiro de 88, onde vira campeão brasileiro. Com 2 empates, na verdade, né? No Brasileiro de 88. E o Bahia tem a vantagem do empate na prorrogação. E nas 2 finais que eles se enfrentaram na Copa do Nordeste, de 2001 e 2017, além da própria Taça, esses jogos da Taça Brasil, eles valeram também pela final da Taça Norte. Ou seja, o Bahia ganhou outras 2 finais do Sport, que são a da Taça Norte, que era a fase Norte e Nordeste da Taça Brasil, que era uma competição oficial dentro de uma competição oficial, né, dentro do regulamento. E isso em 59 e 63. Mas, enfim, dentro do cenário do Bahia, o que chama a atenção, apesar da rivalidade recente, é o número de jogos contra o Fortaleza, porque é uma rivalidade que vem esquentando pelo crescimento técnico do Fortaleza nos últimos anos, mas ela não tem um histórico tão grande assim, né? Assim, eu diria até que a história desse confronto está sendo feita agora, na verdade. Assim. Exatamente, porque a lista, né, segue depois do Sport com Santa Cruz, com 79 jogos, vai ser ultrapassado pelo Ceará esse ano. Tá? O Ceará vai se tornar o 3º time que o Bahia mais enfrentou na história. E em relação ao Santa Cruz, tem uma característica também, que são 8 anos e 8 meses de invencibilidade, mas apenas 2 jogos nesse período. Isso vai ser uma constante nesse programa, tá? O longo período que o Santa Cruz não apenas não consegue vencer as outras 6 equipes, como cada vez enfrentando menos essas equipes, isso vai ser uma constante, tá? Contra o Ceará, que vai se tornar esse ano o terceiro dessa lista do Bahia, do G7, o 3º em número de jogos realizados, o Bahia tem a menor diferença, são apenas 3 jogos de vantagem. Cássio já passou por isso, já explicou que naquelas finais da Copa do Nordeste, o Ceará chegou a deixar ali 25-25, mas desde então são 3 anos e 7 meses que o Bahia não perde do Ceará. E um ponto aí nesse recorte, tá, de Bahia e Ceará é que antes do Bahia vencer aquele jogo de volta, tá, que recoloca o Bahia na frente, o Ceará vinha numa sequência assim de vantagem sobre o Bahia das maiores. Entre 2019 e 2021 foram 8 jogos com 6 derrotas do Bahia e 2 empates. Tá? O Bahia realmente ali vinha num processo extremamente corrosivo, perdendo toda a sua diferença para o Ceará. Chega nos 25-25, que a gente já falou, reverte a final da Copa do Nordeste de 21 e de lá para cá nunca mais, né, voltou a perder um jogo para o Ceará. Tá? O 5º clube da lista, tá, de adversários do Bahia dentro do G7 é o Náutico, com 75 jogos. Tá? O Bahia tem uma vantagem considerável sobre o Náutico. São 15 vitórias a mais. E aí também tem uma invencibilidade. Né? São 6 anos e 9 meses sem perder do Náutico. E eu faço um recorte a mais aí. São 4 jogos, 4 triunfos do Bahia. Mas o que chama a atenção: 10 gols marcados e só 2 sofridos. Tá? Uma diferença de gols considerável aí nos últimos 4 jogos. São 6 anos do Náutico, assim... Na segunda página ali da Série B e oscilando na Série C foi e o Bahia virando SAF. Esse confronto vai acontecer em 25, tá? A gente gravou isso aqui antes do sorteio da Copa do Nordeste, mas a mecânica do sorteio meio que já colocava Náutico e Bahia na mesma chave. E aí, Cássio, chega no Fortaleza, né, que você tinha acabado de sublinhar, que tem um número muito menor de confrontos, né? É a rivalidade número 1 do Nordeste em termos técnicos e de potencial de conquistas em 2025, já foi em 2024 assim. Tá? São os 2 grandes clubes do Nordeste na atualidade, mas o histórico entre eles é um histórico pequeno, né, Cássio? 61 jogos, né? E como você falou há pouco, o grande momento é esse. O agora é o grande recorte desses clássicos, né, entre Bahia e Fortaleza. Inclusive, o Fortaleza chegou a rebaixar o Bahia, né, com a vitória. Agora, o curioso é que esse jogo já aconteceu. Veja só, esse jogo tem poucos jogos. O Bahia e o Fortaleza rebaixou o Bahia. Esse jogo tem poucos jogos
no total, mas ele é bem corrido nos mata-matas, tá? Assim, o Bahia já passou, foram 3 no Nordestão, teve a Copa do Brasil 2001, aí deu Fortaleza, e 3 na antiga Taça Brasil, com o Fortaleza ganhando essa Taça Norte que eu falei há pouco, que tinha tido Bahia e Sport, teve Fortaleza e Bahia. E aí o Fortaleza ganhou as 2 finais, tá? Então aí o Fortaleza que venceu lá na Taça Norte, que era a fase regional da Taça Brasil, a fase norte-nordeste da Taça Brasil, e o Bahia passou uma vez em 1961. Então, assim, tem um histórico bem interessante dos 2 times aí, 7 confrontos de mata-mata. E fechando aqui o Bahia, né, só marcando que essa vantagem do Bahia sobre o Vitória é o segundo maior domínio entre todos os clássicos que a gente vai trazer aqui, tá? Essa margem aí de 39 vitórias em favor do Bahia. Agora a gente vai para o segundo clube que a gente apresenta aqui nesse programa, e o segundo clube que a gente apresenta é o Sport. O Sport que tem um retrospecto 5-0-1. O que isso quer dizer? Que o Sport leva vantagem contra 5 dos 6 clubes e está atrás apenas do Bahia, tá? Que já foi tema aqui no programa. Se você está vendo o corte no programa completo, a gente já analisou o Bahia e agora a gente analisa o Sport, que nessa lista head-to-head é o que tem o segundo melhor aproveitamento. Tanto nos confrontos, 5-0-1. Fala, Cássio. Eu acho que vale a ressalva desses 5-0-1. E tem empate, já teve empate. Já teve 3-1-1, por exemplo, assim, outros times. Sim, não acontece, tem nessa. Pode ter. Não tem nessa, mesmo nessa escala maior, para dar, por exemplo, levantamento de 2022, o Ceará naquela época tinha duas vantagens, um empate, 3 desvantagens. O Vitória também era assim. O Fortaleza tinha uma vantagem, um empate e 4 desvantagens. Só para dizer assim que esse 0 não haverá, vai ser 0 para todo mundo, mas poderia não ser, tá? Porque já recentemente já teve o cenário de empate. Então é preciso destacar que, obviamente, pode ter um confronto empatado, mas nesse vídeo aqui não terá. E aí, Cássio, como eu ia dizer, no Sport tem 5-0-1 e tem 49% de aproveitamento geral. Tá? São 1.436 jogos, com 568 vitórias, 416 empates e 452 derrotas. Como o Pernambuco entra nesse G7 com 3 clubes, por isso o Sport tem um número gigantesco de jogos, os pernambucanos acabam tendo mais jogos. Tá? Nos recortes novos em relação ao blog de Cássio, que a gente traz aqui pela primeira vez nesse vídeo, a gente tem o desempenho interestadual. O aproveitamento do Sport cai um pouquinho, fica com 47,6%, enfrentando Bahia, Vitória, Fortaleza e Ceará. E dentro do G5, tá? Obviamente, também é o mesmo aproveitamento, são os mesmos clubes envolvidos. O Sport segue como segundo colocado em aproveitamento, tá? Nas 2 novas listas, assim como na lista geral. E uma curiosidade, Sport e Bahia são os únicos que têm mais vitórias do que derrota. Tá? Na lista completa, são os únicos que têm mais vitórias do que derrotas. Quando a gente vai analisando os duelos, né, confronto a confronto, o primeiro que salta aos olhos e chama a atenção é justamente o clássico contra o Santa Cruz, né, com 569 partidas, sendo 236 vitórias do Sport e 169 do Santa. O que gera uma diferença de 67 vitórias em favor do Sport, Cássio. E aí é o maior domínio de um rival sobre o outro no futebol do Nordeste. Né? São 67 vitórias favoráveis ao Sport nesse clássico, tá? E uma invencibilidade de 4 anos e 5 meses. Invencibilidade 2025 inicia com essa invencibilidade em curso. Dos números que você trouxe, primeiro, essa invencibilidade do Santa é considerável. O número de jogos não é o maior número de jogos da história do clássico, né? Assim, já teve períodos maiores, inclusive até a favor do Santa Cruz também, naturalmente, mas já são 8 clássicos, assim,
Primeiro, a gente vai falar do Náutico também, mas o Santa, na verdade, não ganha muito mais tempo, porque o Santa não ganha, tanto não ganha do Sport quanto não ganha do Náutico. O Santa está há bastante tempo sem ganhar clássicos, e quando chegar na página do Santa, a gente vai detalhar que realmente são períodos consideráveis. Fred, em 2024, o Sport foi o time que mais jogou desses clássicos, tá? Foram 13 partidas. O Sport teve 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. A gente acabou passando pelo Bahia. O Bahia fez 11 jogos, foram 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas assim, considerando a atualização, o Sport não só já é o que tinha mais jogos, e ainda foi o que jogou mais também, e só não pegou vitória em 2024. Fez a semifinal com Fortaleza, fez final com o Náutico, enfrentou Bahia na primeira fase, pegou o Santa Cruz na semifinal do estadual, pegou o Ceará no mata-mata, ou seja, se você parar a pensar, enfrentou quase todo mundo a Vera, assim, pegou todo mundo, tirando, o Bahia foi o único que não fez mata-mata, dos outros que ele enfrentou, foram tudo jogo, teve, além dos jogos, ainda jogos eliminatórios. E 5-0-1 para o Sport ser um concorrente, porque do Sport, a partir do Sport, o número vai descer muito, vai começar a ter um cenário mais equilibrado. É o Bahia dominante, o Sport quase dominante, e aí, do terceiro lugar para baixo, a gente vai ver que são cenários muito mais parelhos. E essa história que o Sport, que, por exemplo, como você trouxe, de ter uma vantagem considerável nos clássicos pernambucanos, mas ele também leva vantagem contra os duelos cearenses, historicamente, né? Recentemente, por exemplo, ele tendo muito trabalho contra o Fortaleza. Perdeu 2 finais de Copa do Nordeste para os cearenses, né? Perdeu a de 22 para o Fortaleza e a de 23 para o Ceará. E em 24 até eliminou o Ceará nas quartas, mas caiu para o Fortaleza na semifinal. Mas em toda a história ainda tem uma vantagem, e ainda tem uma vantagem, pelo menos em números, confortável. Assim, são 11 jogos para o Ceará e 9 para o Fortaleza. Tipo, você não tira em 2 anos, em 3 anos. Mas talvez tire. Mas se continuar no ritmo que vem, talvez tirem alguns. Precisa ter um pouco de reação, porque realmente o Sport queimou gordura nesses duelos, sobretudo contra o Fortaleza, nesses duelos recentes. É um cenário, Fred, de números muito positivos, tá? Quando você coloca assim, a gente está falando de um time que tem quase 1.500 partidas disputadas, assim, tem um cenário como esse, e ter o Bahia sendo justamente o time que tem mais enfrentamentos interestaduais, porque, como eu falei, poderia ser, com todo respeito, poderia ser o 13, poderia ser o América, poderia ser o Sampaio, mas não, você tem o time que você tem mais jogos fora do seu estado é justamente contra o principal adversário possível da região, que é o Bahia. E aí, Cássio, nessa lista, a gente detalhando, trazendo os números da lista, além desse destaque de ter a maior vantagem de um clássico no Nordeste, né? São, como eu falei, 67 jogos, 67 vitórias a mais do que o Santa Cruz. O que chega mais perto é o Bahia sobre o Vitória com 39, tá? Então tem uma vantagem gigantesca contra o Santa Cruz. Contra o Náutico, essa vantagem cai para 34 vitórias em favor do Sport, o que torna como o terceiro jogo, tá? A terceira maior vantagem da região. A vantagem do Bahia sobre o Vitória fica no meio dessas duas do Sport. Contra o Náutico, o Sport tem um retrospecto que nos últimos 4 anos foram 6 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, que foi justamente um jogo em que eles se enfrentaram ano passado. O Sport até utilizou aí durante grande parte do jogo todo o time reserva, entraram alguns titulares ao longo da partida. Tá? O Bahia, que é o time fora de Pernambuco que o Sport mais enfrentou, são 101 jogos, o Sport ainda tem uma desvantagem de 8 partidas, mas vem num processo, ou pelo menos vinha, não sei se eu posso colocar no tempo presente, porque o último jogo, inclusive, foi vencido pelo Bahia, tá, na Copa do Nordeste 2024. Mas, nos últimos 7 anos, o Sport recuperou 6 vitórias nessa vantagem. Tá? Então, é um saldo positivo que o Sport conseguiu remar nesses últimos 7 anos. Né? Eram 7 vitórias, mas justamente como perdeu o jogo da Copa do Nordeste do ano passado, né, já fica, né, um resultado aí a mais para o Bahia. Agora, como eu ia dizendo, eu coloco no tempo passado porque a gente sabe tudo que o Bahia tem recebido de investimento, como o Bahia se transforma em um dos
duas maiores potências econômicas do futebol brasileiro, e aí eu não sei se o Sport vai ter como segurar essa recuperação, manter essa aceleração de recuperar no curto prazo vai ser muito perdido difícil contra o Bahia. Muito difícil. Eu A acho tendência tá é que o Bahia retome aí, volte a ampliar sua vantagem, né, Cássio? Eu acho que a gente está na transição do futebol. Eu vou uma linha um pouco diferente. Essa sua fala é uma fala que vale de forma muito pontual para 2025. O futebol está muito dinâmico para saber como em 2026 se vai estar dessa forma. Sim, é para 2025 mesmo. Porque a gente estava gravando o vídeo quando o Santa Cruz, que a gente está falando da dificuldade do Santa, e o Santa estava virando uma SAF com 1 bilhão de investimento. Então, assim, o Náutico está perto de virar SAF. Dificilmente o Sport não vai virar SAF. O Sport preparou o estatuto para isso. Então, até que todo mundo caminhe para a mesma direção e aí acomode o futebol, a partir de agora é assim, aí eu acho que vai dar para ver o caminho. No curto prazo, não tem como concorrer, né? É ganhar um jogo com muita luta, porque no cenário atual é o adversário comprando 15, 20 milhões um reforço atrás do outro. Mas, enfim, é uma visão que eu colocaria no máximo para 2025. 26, aí você pode até renovar a visão. Mas aí teria que esperar para ver o que acontece no futebol daqui para lá. A gente agora vai para os outros 3 clubes, né, nessa lista do Sport, os que são abaixo de 100 jogos. Contra o Vitória são 81 partidas. O Sport tem uma vantagem curta contra o Vitória. É o único de todos esses jogos que há uma margem para esse resultado se movimentar. Se a gente atualizar aqui esse vídeo em janeiro de 2026, pode acontecer de Sport e Vitória disputarem mais do que 3 partidas esse ano. Eles devem se enfrentar na primeira fase da Copa do Nordeste e eles vão se enfrentar no Brasileiro. Então, 3 jogos já estão basicamente garantidos aí, tá, para Sport e Vitória. Se o Vitória vence os 3, por exemplo, o Vitória empataria esse confronto direto, esse head-to-head com o Sport. E o Vitória que traz já uma invencibilidade, tá, contra o Sport. Invencibilidade de 4 anos e 6 meses. São apenas 4 jogos dentro desse recorte, tá? 2 empates e as 2 vitórias, né, do rubro-negro baiano na na Série B de 2023, quando o Vitória foi campeão, tá? E os 2 jogos foram bem emblemáticos, se não para a campanha do Vitória, mas para a campanha do Sport, tá? Uma vitória do rubro-negro baiano em plena Ilha do Retiro, no momento que o Sport vinha querendo seu lugar no G4, e justamente no momento em que o time de Léo Condé atravessava uma turbulência. Aquele jogo ali, ele recoloca o Vitória num voo mais tranquilo pelo acesso. Ali foi um momento de maior questionamento e havia até um cheque na mudança de trabalho. E na penúltima rodada, a derrota para o Vitória no Barradão praticamente sentenciou ao Sport mais um ano de segunda divisão. Tá? Contra o Ceará, são 11 jogos favoráveis, né, ao Sport, 11 vitórias a mais. E contra o Fortaleza, Cássio, assim como no Bahia, chama atenção o menor número de jogos. Né? O Fortaleza ele aparece bem menos nas listas, é um time que foi menos presente, pelo menos para as histórias de Sport e Bahia que a gente analisou até aqui. Tem uma diferença muito grande de jogos. Talvez os anos na terceira divisão expliquem, mas também parte ali dos anos 90, que foi uma década muito, muito sombria também para o Fortaleza. Agora, sem dúvida alguma, a questão da relação do Campeonato Brasileiro, sobretudo quando o Campeonato Brasileiro começa a ocupar mais do calendário, acho que tem uma diferença nisso. Mas sempre lembrando, assim, mesmo com esse número de jogos, o número de mata-matas é bem interessante, tá? Assim, e nesse caso de Sport Fortaleza já tem final, já decidiram, eles fizeram também o torneio Norte-Nordeste de 70. Na última rodada, o Sport até vence o jogo, só que era um quadrangular, e com o resultado, o Fortaleza foi o campeão do torneio Norte-Nordeste de 1970, que é o torneio daquela sequência, né, 68 do Sport, 69 do Ceará e 70 do Fortaleza, que fizeram um pedido à CBF para uma equiparação ao Roberto Gomes Pedrosa, que valeria o brasileiro, enfim, é aquela competição. E aí eu estou fazendo uma competição de mais de 50 anos. Então, assim, o número pode ser baixo em relação não dá para comparar naturalmente com Santa e Náutico, você compararia com Bahia e Vitória. Mas aí, Bahia e Vitória passaram muito mais tempo na primeira divisão do passado, né, nos anos 70, 80 e 90. Mas destoar tanto assim do Ceará que realmente chama atenção, tá? Assim, que
Justamente o Fortaleza está tão com 23 partidas a menos, acho que tem que... Mas esse número vai crescer muito, viu? Assim, Vai. O Fortaleza, ele tá atualizando as estatísticas dele de forma muito Tende a ser o veloz, contrário. né? O Sport é que vai ter que estar na primeira divisão para esse jogo existir. Exatamente, já foi assim. Vai ser a relação contrária, né? E aí, nesse retrospecto recente, Sport Fortaleza, como o Cássio já trouxe, já são 3 anos e 6 meses que o Sport não vence o Fortaleza. Tá? Foi na pandemia que ele ligou o Thiago Neves. Isso. E no meio do caminho aí, tem a derrota na final da Copa do Nordeste, tá? No jogo de volta, lá em Fortaleza, que acabou definindo o título. A eliminação na semifinal em jogo único na Copa do Nordeste do ano passado, né? Um grande resultado do Fortaleza. 4-1 sobre o Sport no Arena de Pernambuco, lotada. E tem uma outra eliminação também, Cássio, naquela Copa do Nordeste da pandemia. Nos pênaltis. Um jogo foi para os pênaltis. Exatamente, o jogo de Salvador, que o Fortaleza dominou ali era o Sport. Ali era quartas de final. Isso, o jogo acabou indo para os pênaltis e o Fortaleza conseguiu a classificação nos pênaltis. Ou seja, hoje são 9 vitórias em favor do Sport, eram 13. Tá? Em 3 anos e meio aí, o Fortaleza conseguiu já reduzir parte significativa da diferença que tinha em relação ao Sport. Fred, até essa reação, o Sport ele tinha 3 classificações sobre em mata-matas direto. Era 2 na Copa do Brasil, em 89 e 92, e 1 na própria Copa do Nordeste 2015. Aí o Fortaleza igualou esse scout com 3-3, com essas 3 classificações seguidas. No caso, no tete-a-tete agora, 3-3. Perfeito, Cássio. E agora a gente vai, né, para o terceiro clube que a gente aborda aqui no nosso programa, que é justamente o Vitória. Tá? O Vitória que apresenta no seu retrospecto head-to-head, nos seus confrontos diretos contra os outros 6 clubes que compõem o G7, o Vitória apresenta 3-0-3, ou seja, tem vantagem contra 3 clubes e desvantagem contra outros 3. Tá? As vantagens são contra Ceará, Santa Cruz e Fortaleza. E as desvantagens, elas acontecem justamente contra os seus 3 adversários mais comuns. O Bahia, são 499 jogos, e o Vitória tem um déficit aí de 39, né, derrotas, né, para tirar. É uma margem considerável em relação ao seu maior rival. Contra o Sport, uma desvantagem pequena, apenas 3 jogos, e os 2 clubes se enfrentam pelo menos 3 vezes em 2025, ou seja, tem uma margem até para o Vitória já buscar o Sport nessa temporada. E aí o que talvez... Fez lá e Lô, viu? Na última Série B. Que a vantagem do Sport estava até um pouco maior, ele foi lá e ganhou na Ilha e no Barradão nos últimos 2 jogos, né? Pela Série B 2023, quando o Vitória terminou campeão. Exatamente, o que forma, inclusive, Cássio, essa invencibilidade de 4 anos e 6 meses do Vitória sobre o Sport. E o terceiro clube da lista, que é o Náutico, e aí, Cássio, chama muito a atenção. O Vitória não apenas tem uma desvantagem de 4 derrotas relacionadas ao Náutico em 55 jogos, mas o Vitória tem o maior tabu de todos os duelos do G7. São 11 anos e 3 meses sem vencer o Náutico. Até quando o Náutico, ano passado, mandou o time todo reserva para Salvador, empatou o jogo no final. Na verdade, não, estava ganhando. O Vitória que empatou no final, exatamente. No finalzinho, o Vitória ia perder e perceba que é essa sequência derrota, né? Que coloca o Náutico em vantagem. Ou no caso aqui, já que é o corte do Vitória, que bota o Vitória em desvantagem, porque estava 17-17. As 4 vitórias que o Náutico tem a mais estão dentro dessa sequência atual, tá? Então, assim... Perfeito. De fato, 11 anos, e tipo, são 11 anos com o jogo acontecendo, tá? Não é 11 anos, uma vitória ali. São 10 partidas, Cássio. 11 anos tendo jogo. Né? Com 4 derrotas e 6 empates. O máximo que o Vitória consegue contra o Náutico é empatar Fred, nos últimos... São 11 anos e 3 meses. Fala, Cássio. É porque você passou muito rápido do Bahia. Eu queria falar rapidamente do Bavi. Quando passou o corte do Bahia, eu deixei para falar aqui porque esse era um ponto favorável ao Vitória. O Vitória tem uma larga desvantagem contra o Bahia, tá?
Só que tem algumas cartas assim que precisam ser ditas, assim, que aquela carta que o torcedor do Bahia vai dizer que não existe, que vai assim, dentro do levantamento de finais, final do Campeonato Baiano, o último título de 24 deixou o Vitória em vantagens no clássico, em finais. Tava 12-12, o Vitória passou a fazer 13-12. É uma conta que o primeiro Bavi na final do Campeonato Baiano foi em 1947. O Bahia, inclusive, ganhou, fez 1-0, Bahia 2-0, aí depois Bahia 2-1, o Vitória empatou 2-2, Bahia 3-2, Bahia 4-2, Bahia 4-3. Se eu estou dizendo a vantagem dos clássicos, né? Aí depois o Vitória foi lá e reagiu 4-4, Bahia 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, o Bahia fez em 81, 1981 chegou a estar 9-4 para o Bahia. Aí em 99 teve o título dividido, você pode contar para os dois, eu não contar nenhum, acabei não colocando, já que não teve a final. Aí depois o Vitória começa a reagir a partir de 2000, aí 9-5 Bahia, Bahia 9-6, Bahia 9-7, Bahia 9-8, Vitória empata em 2010, 9-9. O Bahia depois toma de frente 10-9, 10-10, 11-10 Bahia, 11-11, aí o Vitória finalmente vira em 2017, quando o Vitória foi bicampeão baiano, 12-11. Só que o Bahia respondeu logo em 2018, 12-12. Aí o campeonato demorou um bocado, né? 6 anos depois o Bavi voltou a acontecer e o Vitória fez 13-12. Tendo ainda o fato de eles terem feito 3 finais da Copa do Nordeste. Um título do Bahia e 2 do Vitória. O Vitória ganhou em 97, 91 e o Bahia ganhou em 92. Somando todos os mata-matas, o Bahia ainda tem a semifinal de 2017. Mas em finais do Campeonato Baiano, 3-12 para o Vitória e na Copa do Nordeste, 2-1 para o Vitória. Então, assim, a desvantagem é enorme, mas eu acho essa estatística bem chatinha, viu? A desvantagem é no dia a dia, no rame-rame. Mas assim, mas no na quarta-feira de noite, né? Mas dá trabalho. Na quarta-feira tá dizendo esse jogo normal. Jogo de fase. O jogo ali, eita, quanto foi? Deu Bahia. Mas quando todo mundo para ver da vitória. Não, veja. 13-12. Tá, 13-12. E se juntar a Copa do Nordeste e botar no meio, fica 15-13. São cartas importantes. Eu acho essa uma carta. Na manga, né? São cartas importantes. Esse é o momento que tem algum torcedor do Bahia que tá falando, tá contando a final de não sei o quê, esqueceu a outra. Por exemplo, isso é para explicar rapidamente. Isso aqui é a final do campeonato. Por exemplo, um dos Bavis mais celebrados da história, o do gol de Raudinei do Bahia, aos 44 do segundo tempo, na final do Baiano, aquilo não era a final do campeonato. Aquilo dá o título ao Bahia, certo? Mas era uma fase final com outros times e assim o Bahia saiu campeão naquele jogo. Esse cálculo que eu dei é final do Campeonato Baiano, final. Não é só o jogo decisivo, não é o jogo que deu o título. Porque o jogo que deu o título pode ser num pontos corridos. O cara foi lá na 30ª, isso é final de campeonato. É diferente. E aí, Cássio, partindo para os 3 confrontos que o Vitória tem vantagem efetiva, matemática, tá? O Vitória, em 49 jogos contra o Ceará, tem uma margem aí positiva de 3 vitórias. E uma invencibilidade de 3 anos e 8 meses. Contra o Santa Cruz, tá? Tem uma margem de 8 vitórias e uma invencibilidade de 8 anos e 7 meses. São apenas 3 jogos. São apenas 3 jogos. Por isso que o do Náutico é tão relevante. Porque o Náutico é uma margem grande e são muitas partidas. Exatamente. O Santa, eu repito isso, vou repetir ao longo do vídeo. O Santa vai aparecer sempre na estatística positiva dos outros clubes, porque há muito tempo não vence e também há muito tempo não joga, o que faz com que aumente muito o período, né, de invencibilidade para essas equipes. E contra o Fortaleza, tem uma margem positiva, Cássio, de 4 vitórias. Porém, de 2007 a 2024, foram 17 anos sem vencer o Fortaleza. 6 jogos só, tá? Mas são 17 longos anos sem vencer o Fortaleza. Foram 5 derrotas. E esse período já é um período com Copa do Nordeste, tá? É um período... Isso. Inclusive, até sobre Copa do Nordeste, ali a gente tá falando aqui, essa invencibilidade que tem do Ceará, mas essas 3 vitórias é depois do Ceará ter feito muito mal ao Vitória, tá? O Ceará, Fred... tem 6-1 em cima do Vitória em mata-matas. 6-1. E é tudo recente. Copa do Nordeste. 5 classificações do Ceará. 2013, 2014, 2015, 2020 e 2021.
Só para mostrar que, assim, que essas 3 vitórias que o Vitória tá aí, foi uma alívio, sabe? Assim, foi uma reação de assim, parou, porque a sequência que o Ceará teve na última década foi brutal. Isso que, inclusive, aproximou para estar 19-16, tá? Isso aí era bem maior. A sequência que o Ceará teve na Copa do Nordeste. Chegou a estar 16-16. O Vitória ganhou as 3 últimas para retomar. Não, a reação do Ceará foi muito forte. Muito forte. E é isso, tá, Cássio? Tem uma curiosidade sobre o Vitória, quando a gente vai para as estatísticas gerais, né? Em que o Vitória tem 761 jogos, né? 251 vitórias, 226 empates, 248 derrotas e um aproveitamento de 42,8%. Em todo esse balanço que a gente está trazendo aqui, só Bahia e Sport apresentam mais vitórias do que derrotas nos confrontos diretos. Na soma de todos os confrontos diretos, só Bahia e Sport tem essa margem. Porém, dentro de um dos recortes novos que a gente está trazendo aqui, o Vitória passa a ter essa configuração. Quando a gente retira o Bahia da conta e considera apenas os clássicos interestaduais, o aproveitamento do Vitória sobe para 46,8%. O Vitória consegue 98 vitórias e 90 derrotas. O que mostra que o Bahia, no dia a dia, atrapalha mesmo. Bate mais com a imagem que a gente tem. Perfeito. Que tipo, não é que é o time que muito mais vencedor do que perdedor. Assim, esse corte que você trouxe foi muito interessante, porque a imagem vem toda vez que o Vitória sai de Salvador para jogar aqui, outros estados do Nordeste, sempre é um time com um domínio muito bom, com um retrospecto muito bom. Ele fica no terceiro... O 303 ali mostra que ele é isso, né? Que ele é um time que dá trabalho. E deixando claro que nesse ranking aí, interestadual, o Vitória se aproxima do Sport, mas segue como terceiro, tá? O Sport tem 47,6% de aproveitamento, o Bahia 51,2%, e essa é a ordem. Dentro de um recorte só do G5, tá? Dentro de um recorte só dos 5 clubes que vão disputar a Série A em 2025, o Vitória passa a ter um aproveitamento de 42,2%, porque aí volta o Bahia para a conta e sai Santa Cruz e Náutico da conta para fazer esse cálculo, e aí o Vitória recua para um aproveitamento de 42,2%. Tá? Então, fechamos aqui o Vitória, o terceiro clube dessa lista do Nordeste versus Nordeste que a gente está fazendo nesse programa especial, entre muitos conteúdos especiais que a gente está trazendo na abertura de temporada. Tá? O quarto time da lista é o Ceará. O Ceará tem, no head-to-head, 2,04. Ou seja, ele tem vantagens sobre 2 clubes e desvantagens no confronto direto contra 4 clubes. Por que o Ceará aparece na 4ª posição? Por conta do aproveitamento. Tá? O aproveitamento do Ceará é de 44,2%. São 938 jogos, 312 vitórias, 309 empates e 317 derrotas. Tá? Perdeu mais do que ganhou, tem um aproveitamento de 44,2%, mas ainda assim é superior ao do Fortaleza e ao do Santa Cruz. Tá? Fred, no caso do Ceará, é importante destacar que o torneio... Lembra que eu falei no início do programa? Se você estiver vendo agora só o corte do Ceará, a gente adicionou os jogos do torneio início para padronizar todos os clássicos. Todos os clássicos têm os jogos do torneio início. O Bavi, os clássicos pernambucanos e, naturalmente, do Clássico Rei, onde foram contabilizados... Inclusive, um historiador do Ceará, tá? Para não ter problema. Foram 15 partidas, com 9 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Ceará e 4 empates. Ou seja, o Ceará ele tem um saldo negativo nesse torneio histórico do torneio início de -7. Se não tivesse essa conta do torneio início, o Ceará estaria em vantagem. Ele teria mais vitórias do que derrotas. O +2 virou -5.
devido à incorporação dos jogos do torneio início. Então, só para colocar aqui, isso é um padrão em todos os cortes que a gente está fazendo. Antes do torcedor disseram, pô, isso não conta não, esse jogo é menor e tal. É até discutível, até detalhe, é bem questionável se você considera ou não o torneio início, isso realmente vai de critério de cada um. Mas só dizendo que todos os outros cortes que a gente fez dos outros 6 times desse G7 do Nordeste, todos eles contabilizaram essas partidas. Então, no caso do Ceará, porque o Clássico Rei tinha essa lacuna dessas partidas, não é que foram mais 15 jogos do torneio início, foram todos os jogos do torneio início que estavam faltando, e aí acabou dando esse impacto, Fred, no Ceará, do Ceará ser um time com mais vitórias que derrotas, e acabou virando, por causa do torneio início, um time com um pouco mais de derrotas, no caso está 312 vitórias e 317 derrotas. Perfeito, Cássio. Os 2 clubes que o Ceará leva vantagem são o Fortaleza e o Náutico. O Fortaleza, o Ceará, que enfrentou 622 vezes, como o Cássio trouxe, incluindo agora o torneio início, o levantamento completo, padronizado ao dos outros clubes, tanto de Pernambuco quanto da Bahia, são 209 vitórias do Alvinegro, 219 empates e 194 derrotas, o que dá uma vantagem positiva para o Ceará de 15 vitórias nesse duelo. Era 22, tá? Pensei assim que era até maior. Isso. E aí, Cássio, o Clássico Rei é o mais disputado numericamente, mas também dentro de campo, porque é o clássico que tem as menores diferenças, no caso, a menor diferença. A gente tem o Sport com 67 vitórias de vantagem sobre o Santa Cruz, a gente tem o Bahia com 39 vitórias de vantagem, né, sobre o Vitória. A gente tem o Sport com 34 vitórias de vantagens sobre o Santa Cruz e o Santa Cruz com 31 vitórias de vantagem sobre o Náutico. Ou seja, no Clássico Rei, ainda que a margem do Ceará seja boa, pau a pau, 15, mas é muito mais disputado, né? E é um clássico centenário. Porque no Bavi, quando começa o Bavi, o Bahia já começa forte. O Bahia é fundado em 1931, com o futebol se aproximando do profissionalismo. E como eu falo, o Bahia nasceu campeão. O Bahia é fundado e já é campeão em 1931. E o Vitória era amador ainda. Né? Se o Vitória vai até demorar, vai apanhar um bocado. Mas a gente está falando de 15 vitórias de diferença. Assim, detalhe, os clássicos pernambucanos também são centenários, tá? Só, na verdade, o Bavi, que ainda não é. Mas a gente está falando de um jogo que acontece há mais de 100 anos e tem uma diferença como essa. E é preciso até pontuar que esse 622 faz desse clássico um dos mais disputados do Brasil, tá? Do Brasil. Assim, não tem... você vai para o Rio, cara, não tem 600 jogos. Não tem 600 jogos em São Paulo, em Porto Alegre. Tem em Belém do Pará, né? Porque aí a avacalhação total, que é Remy e Paysandu, os caras já estão mais de 770 jogos, Fred. Isso é o clássico com mais jogos do mundo. Aí tem, tirando o Repá, lá de Belém, que é uma avacalhação, os caras realmente têm um prazer inenarrável de se enfrentar assim, numa quantidade de vezes indescritível. Mas o Clássico Rei é um dos jogos mais repetidos do Brasil e com nível de equilíbrio, porque nessa margem, num jogo com 622 partidas, a diferença ser de 15, para mim, isso é equilíbrio, tá? É óbvio que o Ceará tem uma vantagem, o Ceará tem uma vantagem até confortável. Esses 15 jogos, o Fortaleza, como é que se tira 15 jogos no clássico? Tu enfrenta, tu vai passar 5, 6, quantos anos só dando... Demora muito. Demora muito. Esses 15 jogos é uma vantagem que o Ceará vai conseguir manter. A barba da gente aqui, a minha tá quase branca toda, não sei se é a luz, mas não parece ser muito branca ainda, mas daqui a pouco fica também. Todos os cabelos da gente fiquem brancos e talvez o Ceará não perca essa vantagem, tá? O Fortaleza não passa. Mas a tendência também é que, até esse momento da vida, esse confronto continue sendo equilibrado. Exatamente, Cássio. O segundo clube que o Ceará mais enfrentou dentro da região, tá? Considerando os clássicos, né, os grandes clubes da região, foi o Bahia, né, com 78 partidas e uma desvantagem muito pequena do Ceará. Tá? Uma desvantagem de apenas 3 derrotas, que a gente já lembrou disso quando a gente passou pelo Bahia, para quem está assistindo o vídeo completo e não o corte, chegou a estar 25-25.
O Ceará, entre 2019 e 2021, tá? Foram 2 anos que o Ceará simplesmente, em 9 jogos, venceu o Bahia 7 vezes. E naquele momento chegou o Ceará... a 25-25, Cássio. Naquele momento o Ceará quase ficou a isso aqui de impor ao Bahia um trivice da Copa do Nordeste. Porque é preciso pontuar, lembrar que o primeiro título do Ceará foi em 2015, vence o Bahia, lá e Lô, ainda tem isso, tá? Lá e Lô, ganhou na Fonte Nova e ganhou no Castelão e foi campeão no Castelão. Aí vai para 2020, numa edição com final em caráter especial por causa da pandemia, aí a última rodada e o mata-mata, tudo foi disputado na Bahia. Só que o regulamento não mudou, então na volta eram 2 jogos, e é que a gente até brincar na época, que foi o lá e lá. Né? Porque os dois jogos foram em Pituaçu, portões fechados, naturalmente, e o Ceará também ganhou os 2 jogos. Ou seja, o Ceará foi campeão em cima do Bahia em 15, ganhando os 2 jogos, campeão em 2020, ganhando 2 jogos. Aí vai para 21, e o Ceará, ainda sob efeito da pandemia, também, o jogo também de portões fechados, tá? 20 foi de portões fechados, os 2 em Salvador, e em 21 também de portões fechados, mas já com ida e volta. Aí o Ceará ganhou o primeiro jogo também. Assim, ganhou em Salvador de novo. Aliás, todas as vezes que Bahia e Ceará se enfrentaram, o Ceará ganhou todos os jogos em Salvador. Mas perdeu na volta. Faz 1-0 e perde na volta. Aqui, é o velho sim, mas tem que falar. Teria sido muito emblemático, porque se ele empate, não precisava nem ganhar na volta. Detalhe, estava 1-0, mas se fosse empate, estaria 25-25 naquele momento. E seriam 3 títulos em 3 finais contra o Bahia. E se tivesse vencido... Viraria 26-25, né? E não, se tivesse vencido no tempo normal, aí seria 3 títulos e 26-25. Chegou a ser... ao Bahia a primeira desvantagem... E num caráter assim inacreditável. Na história. Eu ia dizer na história recente, não, mas basicamente na história. Veja, mudaria tudo que a gente está fazendo aqui, porque faria... Veja, o Bahia teria 5-0-1 e o Sport teria 5-0-1. Sim. Porque não era o Sport invertendo com o Bahia, era o Ceará. Ou seja, seria uma liderança dividida naquele momento. Mudaria toda a configuração que a gente trouxe aqui. Então, e o 2-0-4 do Ceará seria 3-0-3. Assim, por muito pouco. Isso foi em 2021. Claro que a gente está em 2025, de lá para cá aconteceu muita coisa e desandou. Assim, falando agora do presidente, desandou. O Bahia foi lá, já colocou já botou 3 vitórias de vantagem. É um time agora muito milionário. 3 anos e 7 meses sem isso, perder um perfil de elenco muito. O Ceará, que era um time equilibrado naquele momento, aí abre a caixa de Pandora e não era tão equilibrado assim, e vira um Ceará até mexendo com milhões, que se você está na primeira divisão, você mexe com milhões de reais. Mas não quer dizer que você não esteja com problemas financeiros também, né? E aí é um Ceará, por exemplo, em 25, com problemas financeiros, enquanto é um Bahia em 25, ali não era o Bahia, sabe? É um Bahia que compra jogador de 60 milhões de reais, Fred. Então, o Bahia retoma a dianteira aí e se apresenta para um cenário onde vai ficar um pouco difícil. A gente falou isso em outros recortes, vai ficar difícil para o Sport reagir, vai ficar difícil para o Ceará reagir. A gente tinha dito isso. Perfeito, Cássio. Contra o Sport, o Ceará tem uma desvantagem considerável, né? São 11 derrotas em relação ao Sport. Mesmo tendo feito a ferida recente de ter sido campeão do Nordeste dentro da Ilha do Retiro, né? Devolvendo no Sport aquela final de 2014, quando o Sport foi campeão no Castelão. Cada um foi campeão no estado do outro, nascendo na casa do outro. Mas nos confrontos diretos ainda tem uma desvantagem considerável, né? De 11 Mas derrotas. Tem um ponto interessante. Tem uma cartinha aqui que você joga na mesa agora. Não perde do Sport como mandante há 21 anos. Perfeito. É muito tempo. Veja. É muito tempo. E o Ceará passou 30 sem ganhar do Sport, mas em 21 meteu 4-0 na ilha. O Sport já estava eliminado na Copa do Nordeste, da pandemia sem público, e o Ceará vivendo grande fase. O jogo foi 4-0 para o Ceará. E quebrou. E, obviamente, quebrou o jejum. Era um jejum de 30 anos naquele momento, beirando 30 anos. E agora o Sport é que tem esse tabu. Então, o Ceará tem a desvantagem com o Sport, mas jogando no Ceará, ele faz muito tempo que não perde. E esse jogo, naturalmente, acontecerá. Eu nem lembro, Cássio. Eu nem lembro dessa vitória. Faz muito tempo. Eu não lembro, não. Foi na Série B. Na Série B de 2004.
O Náutico, né, o quarto clube que o Ceará mais enfrentou dessa lista, é justamente o segundo que o Ceará tem uma vantagem, mas aí a vantagem é mínima. Uma vitória. O que está sempre em xeque, até porque os resultados recentes entre os dois clubes é de perde e ganha. Ou seja, o Ceará tem disputado aí a vantagem nesse retrospecto contra o Náutico, cabeça a cabeça, de fato. É um duelo equilibrado e que não tem sequências recentes aí mais significativas, né, entre os dois clubes, mesmo com o Ceará tendo nos últimos anos uma vantagem divisional e, consequentemente, financeira considerável sobre o Náutico. Mas mesmo assim, o Náutico venceu as quartas de final, teve aquele jogo de Lisca que botou o time reserva, lembra aquela? Exatamente, demais. Aquela cenário inacreditável que aconteceu numa escolha. Mas esse é o jogo que o Ceará precisa ficar mais atento em relação ao histórico dele, dentro do que a gente vem falando aqui. Primeiro que esse jogo pode acontecer na Copa do Nordeste. A gente estava gravando aqui, você pode estar vendo depois, enfim, mas se você estivesse vendo quando a gente gravou na época, poderia ter Ceará e Náutico na primeira fase. Mas a questão é, tendo ou não tendo, um jogo de diferença significa o que é 2-0-4 para o Ceará hoje, de repente vai virar 1-1-4. Ou seja, é um retrospecto que está ali com muita atenção para modificar. É o jogo mais próximo em relação à mudança de cenário do que a gente vai apresentar aqui. Agora, dentro do cenário atual, o Ceará sendo Série A e o Náutico sendo Série C, obviamente tem uma diferença técnica que faz com que o Ceará tenha uma vantagem para continuar tendo a vantagem diante do Náutico. Perfeito, Cássio. Contra o Santa Cruz, né, são 58 jogos e uma desvantagem de 4 partidas, 4 derrotas em relação ao Santa Cruz. Tá? Já são 7 anos e 6 meses de invencibilidade, mas apenas 2 jogos contra o Santa. Para o Santa, a melhor coisa que aconteceu foi não ter jogo nesse período. Porque esses 7 anos são 7 anos horrorosos para o Santa Cruz. Exatamente. Agora, Cássio, antes deles, entre 14 e 17, o Santa estava maltratando o Ceará. E é quando ele constrói essa vantagem. São 5 vitórias e um empate do Santa Cruz contra o Ceará entre 2014 e 2017. Tá? Inclusive, o Ceará sofreu na mão do velho Santa Cruz. A campanha do título do Santa Cruz na Copa do Nordeste 2016. O Santa tirou o Ceará naquela edição. Exatamente. E fechando contra o Vitória, né? O time que o Ceará menos enfrentou. Falando de maltratar, né? 3 anos e 8 meses sem vencer o Vitória e vindo de 3 derrotas consecutivas, que são as 3 derrotas que tiraram daquela condição do empate. Cássio já explicou nesse programa. Existia o empate. Tá? Pode existir o empate. E esse confronto era 16-16. Só que o Vitória venceu as 3 últimas partidas. E quando eu falei maltratar, não era em relação ao que o Vitória vem fazendo no Ceará, não. Esse 19-16, que eu quis dizer, é o ufa do Vitória. O maltratar, quem maltratou, a gente fazendo o corte é importante, se você está caindo só nesse corte aqui do Ceará, quem maltratou foi o Ceará. O Ceará, na última década, assim, ele teve um desempenho absurdo diante do Vitória. O Vitória, em jogos 6-1, né? Mata-matas. O Vitória, 6-1 para o Ceará. O Vitória tem uma classificação, Fred. Foi em 1997, na Copa do Nordeste. Nas quartas de final. E aquela Copa do Nordeste foi toda de mata-mata. Depois, começa em 2013. E veja que é tudo recente, tá? Assim, são 6 as classificações seguidas do Ceará. 5 na Copa do Nordeste, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, e ainda teve a da Copa do Brasil em 2020. Então, assim, é isso que eu estava querendo dizer. O que o Ceará fez assim, com Vitória de 2013 para cá, em mata-mata, não há nada parecido em nenhum outro confronto. 6 classificações consecutivas. Assim. Mas nos últimos 3 jogos. Mas pergunta se o torcedor do Vitória não lembra. Não, beleza, o cara do Vitória ganhou os últimos 3. Pergunta o Vitória não lembra. 6 eliminações seguidas, de 2013 para cá. No rame aí da vida. Pesa muito. Não, veja só, eu tô falando. Como isso aqui vai até 24, é de 2013 até 2024. Enfrentar 6 vezes um adversário e cair 6 vezes. Assim. Chato.
Nos últimos 3 jogos, 3 derrotas, tá? O que já fazem aí uma invencibilidadezinha do Vitória para tentar diminuir os danos, né, desses confrontos eliminatórios que Cássio trouxe aqui. Nos duelos interestaduais, o Ceará tem um aproveitamento muito parecido com o do contexto geral, tá? Ele perde um pouquinho quando você tira o Fortaleza da conta, baixa um pouquinho o aproveitamento do Ceará, já que ele tem vantagem sobre o Fortaleza, né? Então era natural, cai para 42%. E quando você exclui Santa e Náutico da lista e considera apenas o G5 que vai disputar a Série A em 2025, aí restabelece e volta ali para a margem de 44,2%, tá? Então, dessa forma, a gente fecha o recorte mais detalhado aqui no Ceará, tá? E seguimos com o nosso programa, seguimos para o quinto clube que a gente traz aqui na nossa lista, o quinto clube que a gente analisa, que é o Santa Cruz. Assim como o Ceará e Fortaleza, o Santa Cruz apresenta no seu head-to-head contra as outras 6 equipes, nos seus confrontos diretos, o Santa Cruz apresenta 2-0-4. Ou seja, tem vantagem contra 2 clubes, que são Náutico e Ceará, e desvantagem contra os demais. Tá? O Santa Cruz, ele aparece na frente do Fortaleza na lista, por quê? Porque tem um aproveitamento geral melhor que o do Fortaleza. Tá? Em 1.339 jogos, o Santa Cruz tem um aproveitamento de 43%. Tá? Perdeu mais do que venceu, por isso a gente coloca ali em vermelho, mas ainda assim é um aproveitamento superior ao do Fortaleza e também superior ao do Náutico. Por isso que ele aparece aqui, tá, na 5ª posição do nosso ranking. Cássio, o Santa Cruz e sua história recente, eles formam um novo capítulo da história do próprio clube, tá? Da história do futebol do Nordeste e, inevitavelmente, da história desses duelos. Tá? O Santa Cruz mergulha num poço sem fundo, ou quase sem fundo, já que agora aparece uma luz no fim do poço, que nenhum outro clube foi tão longe. E é claro que existem danos estatísticos, não apenas os danos emocionais, financeiros, técnicos de cada temporada, mas quando isso vai se somando, a gente vai ficando com um dano estatístico considerável. A gente está aqui abordando confrontos diretos. Mas quando chegar a Série A, a gente vai fazer um vídeo sobre participações na Série A, participações na Série B. E a gente vai vendo o Santa perdendo posições atrás de posições e ficando para trás e se tornando em vários rankings, em muitos rankings, o 7º desse G7 do Nordeste. E aqui salta aos olhos, Cássio, esses longos períodos que o Santa não consegue vencer nenhuma das outras equipes. Tá? A última vitória do Santa Cruz contra um grande clube do Nordeste foi aquela vitória que mudou o destino do Fortaleza, inclusive. Tá? Fora de casa, o Santa venceu por 1-0, acabou derrubando, né, o até então treinador do Fortaleza e abrindo as portas para a chegada, tá, de Vojvoda. 3 anos e 6 meses. O Santa mandou um time alternativo. O Santa simplesmente já era cumprindo tabela, manda um time alternativo e ganha o jogo. Exatamente. Dentro do Castelão, né? E dessa forma acabou sendo parte ali da história de mudança do Fortaleza com a queda de Chamusca, né? E desculpa, foi de Anderson Moreira, com a queda de Anderson Moreira e as portas abertas para a contratação de Vojvoda. Tá? 3 anos e 6 meses. Se você for voltando a fita, são 4 anos e 5 meses sem vencer o Sport. 4 anos e 9 meses sem vencer o Náutico. 7 anos e 6 meses sem vencer o Ceará. Tá? 8 anos e 7 meses sem vencer o Vitória. 8 anos e 8 meses sem vencer o Bahia. São poucos jogos.
tirando Sport e Náutico, que se enfrentam regularmente. Tá faltando jogar, a verdade tá faltando jogar. É isso. Pô. Mas faltar jogar também machuca, né, cara? Se você ficar longe, você fica distante. Claro que para a estatística resguarda, mas tantos e tantos anos sem uma vitória grande dentro do Nordeste machuca. O último jogo contra o Fortaleza foi um 4-0 pro Fortaleza dentro do Arruda. Assim, isso quando eu volto assim pro jogo, é tipo o Santa na Série B, pelo menos, tá? Assim, porque Série C, como o Náutico tá, já é difícil fazer qualquer coisa. Mas do jeito que o Santa de 24 foi um time sem divisão. Se a gente tá falando aqui, era um time que praticamente não enfrentou ninguém. Aliás, só enfrentou Náutico e Sport, porque ele cai na pré-Copa do Nordeste, estava fora da Copa do Brasil. O Santa enfrentou só os dois rivais locais, porque você enfrenta na primeira fase, Fred. Então, assim, os jogos nem aconteceram ano passado, tirando os jogos contra o Náutico e contra o Sport. Agora, o Santa, antes dessa derrocada, que para mim, é a maior provação que um clube de massa já passou no futebol. Eu já disse até outra, eu nunca vi algo parecido. Assim, e tá perto de virar SAF para quem sabe finalmente se reerguer, mas assim, considerando clubes com uma torcida desse tamanho do que é a torcida do Santa Cruz, porque eu sempre vou dizer o seguinte: o futebol brasileiro, você acaba esquecendo do tamanho do Brasil, que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. É como se fosse fácil ter por aí 1 milhão de torcedores. É claro que não é. Se o Santa Cruz fosse o time argentino, teria torcida do tamanho do Racing, basicamente. Só ficaria atrás do Boca, do River e do Independiente, segundo as pesquisas da Argentina. Se fosse do Uruguai, era mal torcida do Uruguai. Assim, só para a turma ter noção de que o que tem a torcida do Santa Cruz saindo de uma análise do que é o tamanho do Brasil é uma coisa muito grande, e ver um clube onde chegou no fundo do poço, mas que não era o fundo, né? Finalmente começar a sair de lá. Quando você tira esse período, aí você consegue ver o Santa Cruz eliminando o Bahia, eliminando o Ceará, ganhando as finais do Pernambucano contra o Sport. Tá entendendo? Assim, para passar dentro desse cenário, você... Não, totalmente. Que era o normal. Veja, ganhar e perder do Bahia era normal. Não é ser massacrado pelo Bahia. Ganha aqui, tipo... Aí, o acesso de 99, o Santa Cruz ganha do Bahia, é um quadrangular final, sobe Goiás e Santa Cruz. O Bahia ficando em terceiro lugar, ou seja, o Santa ganha um jogo-chave no Arruda. O de 2005, aquele gol de Dani Moraes lá na Fonte Nova, o Santa na reta final disputando o acesso, o Bahia não sobe de divisão, o Santa sobe de divisão. O título da Copa do Nordeste 2016, o Santa ganha do Bahia dentro da Fonte Nova, semifinal, jogo de volta, gol de grafite. Só para dizer assim que esses jogos existem, a história natural é isso. Agora, na hora que você vai bater terceira divisão 3 anos, depois você vai para a quarta, depois você passa a não jogar, aí esses números que a gente está vendo na tela de que não joga, não são números, eles são números ao tempo que o Santa não joga, mas eles não significam que nesse tempo está jogando e apanhando. Nesse tempo, simplesmente esses jogos, muitos deles, desses confrontos, esses jogos estão nem acontecendo, pô. Isso. Os jogos estão nem acontecendo. Aconteceu. Agora, no próprio cenário pernambucano, é bizarro. O Santa não ganha 15 clássicos, pô. São 8, aí porque esses jogos acontecem todos os anos, né? São 8 contra o Sport e 7 contra o Náutico, é muita coisa. E para ser justo, que a gente está falando de tempo normal, desses 15 clássicos, tem uma classificação do Santa em cima do Náutico depois do empate 0-0, tá? Foi 0-0 no tempo normal e que até na semifinal de 2020 e o Santa tira o Náutico nos pênaltis. Mas a gente está falando de tempo normal do 90 minutos ou 120 minutos se o jogo tivesse prorrogação. São 15 clássicos sem ganhar. Meu velho, eu tinha dito no corte do Sport que assim, que já teve cortes maiores, assim, que tanto o Sport quanto o Santa, Fred, passar tanto tempo assim sem ganhar de um ou outro, certo? Mas eu não me recordo de você estar numa sequência desse tamanho contra os dois rivais. Aí eu não me recordo. Tá? De tipo, não é que o Santa não vence o Sport em 8 jogos, ele não vence 1-8 e não vence outro a 7. Aí realmente 15 clássicos sem ganhar, é um cenário muito atípico. Ou seja, e como é que não ia se refletir no cenário regional? Claro que iria se refletir no cenário regional. Então, o time precisa voltar a ter calendário, não vai disputar novamente esse ano, porque está novamente fora da Copa do Brasil em 25 e caiu na pré-Copa do Nordeste. Então, assim, tirando amistoso, que provavelmente não vai ter, né? Não tem mais nem espaço para ter amistoso no futebol brasileiro, não tem nem tempo para isso, vai ser novamente uma lista alimentada por jogos contra o Náutico e contra o Sport. Isso. Então, isso que a gente está vendo aqui, o do Bahia vai ficar, se a gente fizer esse vídeo, no ano que vem vai ficar
9 anos e 8 meses, o do Ceará vai ficar 8 anos e 6 meses, e o do Fortaleza vai ficar 3 anos e 6 meses, e o do Vitória 9 anos e 7 meses. Essas estatísticas não vão mudar, elas serão alimentadas por um ano, sem que o jogo simplesmente... o jejum, as invencibilidades dos adversários, né? Mas sem jogo. Então, assim, realmente. Mas o mais grave, Cássio, realmente não é nem a invencibilidade. Para mim, é o esquecimento, né? É o esquecimento, né? É você ir ficando numa página mais apagada, ou sequer ter páginas na história, né? Mas perceba que eu voltei 10 anos, no tempo em que, se você voltar 10 anos, tudo bem, 10 anos para quem tem 18, o cara volta para infância, mas assim, para quem tem 40 e poucos, você volta para uma idade que você lembra de tudo como se fosse ontem. Sim. Então, se voltar 10 anos, o Santa há 10 anos ele é competitivo contra qualquer um aí. Dentro da normalidade, né? Era dentro da normalidade. Mas, como a gente sempre fala, Cássio, em todos os nossos conteúdos, em todos os nossos programas... O futebol, naturalmente, a história segue em frente, né? A gente nem considera só o presente, nem supervaloriza e protege demais. Você faz a ressalva para dizer que esse momento já existiu, para não parecer que sempre que a gente está vendo na tela um retrato do que é o Santa Cruz. Não. Isso é um retrato de um momento que jamais tinha acontecido. Assim, nunca nada parecido com isso aí. A gente está vendo, o Santa Cruz nunca viveu nada parecido com o que a gente está vendo na tela aí. E ainda assim ele tem vantagens, né? Repito, ele é o quinto na lista. Ele não é o 7º clube que a gente está tratando, é o 5º. Tá. Agora, ao contrário de outros que mudaram recentemente, esse cenário do Santa, esse 204, ele tem um tempinho já. Tá? Assim, porque, veja, o do Sport ele tem desvantagem há muito tempo. Contra o Náutico ele tem vantagem há muito tempo. O do Bahia ele tem desvantagem há muito tempo e contra o Vitória também. Então, assim, na verdade, não tem nenhum número assim que a gente falou no corte do Ceará que o Ceará chegou a empatar, ou de Ceará e Náutico que só tem uma vitória, Fred, de diferença entre Ceará e Náutico. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está vendo números aí que mostram que esse 204 do Santa é um 204 que tem um tempinho já aí na história. Perfeito, Cássio. Passando agora, né, detalhadamente mais pelos confrontos, o Santa Cruz, no seu clássico contra o Sport, ele tem o que seria a maior freguesia de todos os clássicos do Nordeste, né, com a desvantagem aí de 67 derrotas em relação ao seu rival. É muito acima do segundo colocado, né? Para você ter ideia, o segundo colocado na lista é o Vitória, né? Nessa lista negativa, o Vitória tem uma desvantagem de 39 derrotas em relação ao Bahia. O que ameniza essa lista do Santa, Cássio, contra o Sport são os jogos decisivos, né? Quando os dois times se enfrentam em decisões, em finais, o Santa consegue elevar a rivalidade, né, a um patamar de equilíbrio dentro de campo, e a gente não vê nas listas de decisões, nas listas de mata-mata, uma vantagem tão absurda do Sport de 67 jogos, né? Como na verdade, não há. Total. Tá, veja, nos estaduais, final de estadual, porque a gente escolheu um corte, né? Tem final de turno, tinha final de fase. Não sei se tu lembra um momento, Fred. Claro que deve. Tinha final da primeira fase do primeiro turno. Sim. Aí tinha final da segunda fase do primeiro turno. Aí depois, se fosse diferente, tinha final do primeiro turno. Aí tinha o segundo turno e alguns campeonatos tinham até um terceiro turno. Então, assim, tinha muitas decisões ao longo do campeonato. Mas final de campeonato tá 12-12. O Sport chegou a abrir 12-8, mas o Santa Cruz foi lá e ganhou as últimas 4. 2011, 2012, 2013 e 2016. Aí acabou não tendo mais nenhuma final de 16 para cá. E antes disso, e a última vez que o Sport ganhou uma final do Santa, que naturalmente tinha sido antes de 2011, tinha sido 2006. Daqui a pouco faz 20 anos, vai ser mais de 20 anos com 4, e as 4 a favor do Santa. Em outras competições, tem a Copa, 2 semifinais na Copa do Nordeste, né? Que eles se enfrentaram, e tem a Sul-Americana a favor do Santa. Embora o público tenha sido 5 mil pessoas nos 2 jogos, mas aí eu sempre digo, azar do público que não entendeu o tamanho de um jogo que estava à disposição do futebol pernambucano. Exatamente. Ali é uma grande burrice coletiva. Capítulo vergonhoso para a história do clássico, das duas torcidas. Não, mas não do clássico não. O clássico aconteceu. Eu acho que é vergonhoso. Não, mas para a história do clássico, não. Para a história do clássico, os públicos são vergonhosos. Mas nesse caso, a vergonha, muitas vezes se fala, nesse caso, a vergonha foi proporcionada, infelizmente, foi proporcionada pelos torcedores. E não é de isso, as duas torcidas. Por falta de comparecimento. Falta de comparecimento. A galera sempre, tá brigando pelo brasileiro. Eu disse, meu amigo, quando é que vai ter de novo? A gente dizia, dito e feito, né? Nunca mais chegou. E quando é que vai ver de novo?
Os caras que se classificasse iria para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Foi 0-0. Os dois jogos foram na Arena Pernambuco, 0-0 o primeiro. E o Santa venceu o segundo, gol do General. E foi e se classificou para as oitavas para enfrentar o Independente Medellín. Então é isso. 12-12 em finais estaduais, o que mostra, assim como o Bavi, tá? Nesse caso, pelo menos, está empatado ainda. Mas, tipo, tem uma diferença enorme ali na quantidade de vitórias, mas no tete a tete, e sempre ficou muito claro isso, que no tete a tete é chato. Sobretudo em finais, né? Como você trouxe. Não, tete a tete de finais, eu tô falando de final. Não, porque em mata-matas, em semifinais, até não, tô me referindo a finais. E só explicando o que é final. Final é. Você tem que explicar o que é o final. O campeonato acabou. Os dois melhores se enfrentam na final. O campeão de cada turno se enfrenta na final. O time que ganhou 2 turnos vai enfrentar o que ganhou 1 turno na final. Isso é final. Não é o jogo que decide o título. Tipo, não é a última rodada onde hoje pode ser o campeão se o time ganhar por antecipação e o outro ganhar. Não, final é quando o campeonato, dentro do modelo que tinha antigamente, é quando termina todas as fases e você vai para o jogo decisivo. Porque Sport e Santa, dos dois lados, tem momentos que um já foi campeão em cima do outro, mas ainda era dentro do campeonato. O cara é campeão direto. O cara é campeão sem a necessidade de final. Esse cara ganhando de forma antecipada. Então, esse 12-12 é final de campeonato. E o 12-12 é realmente a estatística de final, até porque o último confronto foi uma semifinal. Em 2024, nos pênaltis, 2 empates, o Sport tirou o Santa na semifinal nos pênaltis, mas ali era uma semifinal, não conta para esse scout. E aí, seguindo, né, com a lista do Santa, a gente passa por uma vantagem considerável sobre o Náutico, né? São 31 vitórias de vantagem do Santa sobre o Náutico. Quando a gente sai de Pernambuco, o Santa tem um alto número de jogos contra o Bahia, são 79 duelos contra o Bahia, tá? E uma desvantagem aí de 12 derrotas. Vantagem de 4 vitórias sobre o Ceará em 58 duelos, tá? Contra o Fortaleza, 52 jogos e uma desvantagem de 6 derrotas. E contra o Vitória, adversário que o Santa menos enfrentou, né, desses 6, são 47 jogos e uma desvantagem de 8 derrotas para o Santa Cruz. Quando a gente tira Sport e Náutico da frente da história de Santa Cruz e faz apenas o aproveitamento do Santa nos clássicos regionais, tem uma pequena queda ali de 43% para 41%, mas mantém, né, digamos que a mesma margem. Quando eu fiz esse levantamento, Cássio, do recorte regional, foi justamente para tirar uma dúvida se os números estaduais gerariam uma distorção. E a gente vê que não. Que mesmo tirando os números estaduais, os números interestaduais acabam ficando muito, muito parecidos. Não tem aquilo, tal clube só tem um aproveitamento alto porque está considerando os jogos dentro do seu estado. Não. Quando a gente tira, perfeito, a variação é mínima. A gente teve variações aí, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ali para quase todo mundo, tá? Foram diferenças muito pequenas quando você tira o seu rival estadual da conta, no caso de Pernambuco, né? Os seus rivais estaduais da conta. O programa avança e chega ao Fortaleza, tá? O Fortaleza, que é o 6º clube que a gente aborda nesse programa, que tem um head-to-head contra as outras 6 grandes equipes do Nordeste de 2-0-4, tá? Nos confrontos diretos, ele só leva vantagem contra o Santa Cruz e o Náutico, contra os 2 de Pernambuco, e leva desvantagem contra os demais, tá? Nos números totais do Fortaleza, são 859 jogos, com 272 vitórias, 285 empates e 302 derrotas, o que dá um aproveitamento de 42,7%. Fortaleza tem mais derrotas do que vitórias nesses confrontos. Mas, Cássio, para além do saldo, do balanço, tá, de quanto venceu, de quanto perdeu, quando a gente tira da conta o Clássico Rei, né, que é simplesmente o jogo mais disputado do Nordeste, com 622 partidas, tiramos da conta o Clássico Rei. O que mais chamou a atenção, Cássio, ao longo desse nosso estudo, ao longo desse nosso programa, e que a gente traz agora para o debate do Fortaleza, é como o Fortaleza disputou menos partidas interestaduais contra essas grandes equipes do Nordeste do que os demais, né? O Fortaleza quase sempre aparece ali no final
da lista, né? Sempre com o que apresenta menos número de clássicos, tá? O que naturalmente se explica, né, por 2 períodos aí da história, pelo menos do Fortaleza, que são os anos 90 e o recorte mais recente ali dos 8 anos na terceira divisão. Isso acaba gerando, eu não sei se eu chego a chamar de uma distorção estatística, não sei se chega a tanto, mas acaba gerando esse número consideravelmente menor, né, Cássio, que a gente foi percebendo ao longo aí das listas do Fortaleza ter 61 jogos com o Bahia, 48 contra o Sport, números bem abaixo, né? Oscilando de 30 a 61, né? É uma história que eu acho que está sendo escrita, eu tinha até falado em outro momento, agora. E aí, para o Fortaleza, acaba que está sendo ótimo, porque essa história dessa rivalidade regional, que as rivalidades regionais cresceram muito com a Copa do Nordeste, de 2013 para cá, o Fortaleza vive até 17, estava na C, mas quando volta, a Copa do Nordeste continua até hoje, ou seja, a Copa do Nordeste tem o seu período de maior continuidade com esse crescimento, o maior crescimento da história do Fortaleza. O Fortaleza vive o maior momento de sua história, tá? A gente pode falar isso com absoluta tranquilidade. O maior momento da história do Fortaleza e um dos maiores da região, assim, é esse que o Fortaleza vem vivendo. Então, essa baixa nos números, ela está muito presente, mas esses números estão sendo reforçados justamente no momento onde o Fortaleza tem a maior qualidade técnica de sua história para alimentar da melhor forma possível esses dados. Então, assim, esses jogos que vem acontecendo, o Fortaleza está sendo ótimo isso aqui, esse número de alimento. Porque você falou, se tivesse nos anos 90, a distorção poderia ter sido muito maior se tivesse uma regularidade ali, do jeito que vinha, como era o clube, ou até mesmo o momento que estava na B e na C. Nesse jogo agora, a gente vai ver uma temporada de 5 times na primeira divisão, o recorde da Série A, o recorde do Nordeste na Série A dos pontos corridos, com o Fortaleza sendo o grande time. Ou seja, ele vai ter os jogos da Copa do Nordeste, os jogos, ou o jogo do Clássico Rei no estadual, se fizer a final, jogo mais 2, e mais 8 partidas na primeira divisão. Esse número vai aumentar bastante. A gente está vendo aqui um detalhe, por exemplo, não tem o Náutico, como o Náutico não tá, porque é o único que está ali na bica de mudar também. Ali é uma vitória, e detalhe, essa vitória foi recente, o Náutico tinha essa vantagem. O Fortaleza, em algum momento, o Fortaleza era o 7º dessa lista. Aí ele empatou, aí chegou a ficar 1-1-4 e agora 2-0-4. Ele tinha uma desvantagem considerável contra o Náutico, Cássio. Tanto que ele venceu nos últimos 6 anos. Ele está 6 anos e 8 meses sem perder do Náutico. São 5 jogos, ele ganhou 4. E agora ele tem mais 1, ou seja, ele tinha 3 de desvantagem em relação ao Náutico. Né? Era o Fortaleza que já ganhou uma casinha aqui. Essa era o que o Fortaleza evoluiu. Aí perceba que ele já está a 4 do Vitória. Supondo que o Fortaleza tire esses 4 do Vitória, ele viria 3-0-3 e o Vitória, que é 3-0-3, viraria 2-0-4. Isso faria com que o Fortaleza, que era o 7º da lista, já iria para o 3º lugar. Então, perceba que é tudo isso a partir de histórias recentes, Fred. Agora, de fato, o número o Sport é o que tem mais jogos, 1.400. O Fortaleza tem 850, assim, mesmo tendo um clássico com mais de 600 jogos, mas ainda assim é um número baixo no geral. Mas só quando vai para os interestaduais, Cássio, quando a gente tira o Ceará da conta, tá, o Fortaleza fica com 237 jogos, tá? Enquanto o Bahia, Fred, por exemplo, tem 394. Um ponto que a gente está falando aqui, o Fortaleza tem poucos jogos contra todo mundo, mas que tem menos jogos é o Vitória, tá? O Vitória, que já apareceu, para quem prestou atenção, o Vitória tem 761. A diferença é a seguinte, é que o Vitória tem muito menos jogos, são 499 contra o Bahia. Então tem 123 partidas distribuídas, na diferença que tem outras partidas distribuídas contra outros times, tá entendendo? Ou seja, o Vitória tem menos jogos, no geral, do que o Fortaleza, mas o Vitória espalha os seus confrontos melhor. Isso. Tanto que nos interestaduais, o Vitória tem mais jogos interestaduais do que o Fortaleza. Pronto, exatamente. O Vitória tem 262 contra 237 do Fortaleza. Agora, detalhe. É o ponto que o Fortaleza já ultrapassou o Santo e Náutico. Tá?
Santa e Náutico tem 236 jogos interestaduais. A partir dos pontos corridos. E aí é o peso dos pontos corridos. Primeiro, o Fortaleza está indo para o 7º ano seguido na primeira divisão. E todo ano você tem um adversário, Fred, é 2 joguinhos a mais. 2 joguinhos a mais, 2 joguinhos a mais, 2 joguinhos assim. Nesse ano vai colocar 8 a mais. Ó, a gente já falou há pouco que o Santa não vai jogar com ninguém esse ano. Veja, enquanto o Santa só vai enfrentar ninguém fora de Pernambuco. Enquanto o Santa só vai enfrentar Náutico e Sport pelo Pernambucano, o Fortaleza vai ter 8 jogos só na primeira divisão desse tipo de cenário que a gente está avaliando aqui. Exatamente, Cássio. Tá. E a gente vai agora, então, para o detalhamento, né, do Fortaleza. No Clássico Rei, são 622 jogos e uma desvantagem de 15 derrotas em relação ao Ceará. Era uma desvantagem maior, mas Cássio, que é quem nos traz esse estudo, passou a incluir agora, padronizando com o que já fazia em Pernambuco e na Bahia, os jogos do torneio início, né, que era uma tradição, né, nas décadas do começo do nosso futebol. Então, Fortaleza fica com essa desvantagem de 15 derrotas em relação ao Ceará. É muito. Reagiu aí, né? Lembrando que o Fortaleza reagiu. A incorporação do torneio início foi ótima para o Fortaleza. Foram 9 vitórias do Fortaleza e 2 do Ceará. O que era a desvantagem era de 22, caiu para 15. E seja 15 ou seja 22... Eu digo isso porque, de repente, algum torcedor do Fortaleza que tivesse... Pô, não era para contar torneio nisso, não. Cara, opa, gostei, pode manter isso aí. Sejam 15 derrotas com os jogos do torneio início, sejam 22, ainda assim é o clássico do Nordeste mais equilibrado, tá? Sim. Sport Santa Cruz são 67 de diferença pro Sport, Bahia e Vitória são 39 de diferença pro Bahia, Sport e Náutico são 34 de diferença pro Náutico. Santa Cruz e Náutico são 31 de diferença pro Santa Cruz. Aqui no Clássico Rei é onde a gente tem mais disputa numérica e mais equilíbrio, tá? Em relação ao Bahia, 61 jogos. Detalhe, o Bahia é o time fora, né, de Fortaleza que ele mais enfrentou, né, um grande clube, num clássico. E são os 2 maiores clubes do Nordeste na atualidade, o que tende a aquecer, acelerar essa rivalidade. O Fortaleza tem uma desvantagem aí de 9 derrotas. Tá? Contra o Santa Cruz, tem uma vantagem de 6 vitórias, tá? Construídas nos últimos 15 anos, quando o Fortaleza, né, ampliou consideravelmente aí essa margem em relação ao Santa Cruz, né, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando que o Fortaleza é o último time que o Santa Cruz venceu, tá? Desses 6 clubes do Nordeste, há 3 anos e 6 meses, naquela partida que significou curioso, porque a queda de Anderson e a chegada de Vojvoda. O time que vive o pior momento e o que vive o melhor. Exatamente. Tem esse... E detalhe, esse jogo aí é quando a porta da Caverna do Dragão abriu para o Fortaleza e trocou Anderson por... O Santa já estava mal. O Santa já estava mal, mas o Fortaleza dá um salto assim... Mister Vojvoda chegou aí depois dessa partida para mudar a história do clube, tá? Contra o Sport, são 48 jogos e o Fortaleza tem um déficit, tá, de 9 derrotas, ainda que venha numa recuperação considerável, né, contra o Sport nos últimos 3 anos e 6 meses, Cássio. São 3 anos e 6 meses de invencibilidade, tá? Em 8 anos só tem uma derrota para o Sport. Nos últimos 8 anos tem uma derrota para o Sport, mas nesse recorte mais recente tirou 4, tá? Além de tirar título, de eliminar, de fazer várias coisas. Fala, Cássio. O torcedor do Sport gosta de dizer que contra o Bahia, no recorte recente, tá dominando. A cara vai assim, você sabe que tem desvantagem? Não, mas de 2017, desde do Brasileiro 2017, o Sport tem assim um cartel gigantesco contra o Bahia. 10-4. É a mesma coisa. Se algum torcedor do Fortaleza falasse para o do Sport, esse torcedor do Sport específico deveria aceitar a conversa. Sim. Porque a lógica é justamente 6 jogos, 4 derrotas. Porque o Bahia fala assim, beleza, pô, tu ganhou os últimos jogos, mas eu continuo tendo uma vantagem boa. É a mesma coisa aqui. Aí aqui é a mesma lógica. O cara do Fortaleza fala, meu irmão, o Fortaleza vem dominando esse cenário. Inclusive nos mata-matas, tá?
não só no cenário geral, mas nos mata-matas. Mas a vantagem do Sport ainda está ali, ainda é segura. Então, se esse torcedor do Sport que contra o Bahia diz uma coisa, ele deveria ter 10 centavos de coerência para aceitar essa resenha aqui também, tá? Porque nesses 3 anos e 6 meses, Cássio, nesse recorte aí, ou até nesse recorte mais amplo, né? Esses 8 anos que o Fortaleza perdeu um jogo para o Sport, que foi um jogo na Série A ali na pandemia, dentro da ilha, o Fortaleza tem uma final de Copa do Nordeste vencida sobre o Sport, uma semifinal de Copa do Nordeste eliminando o Sport em jogo único 4-1 na Arena de Pernambuco, e aquela quarta de final da Copa do Nordeste sem público em Salvador, tá? Quando os dois clubes decidiram a vaga na semifinal nos pênaltis e o Fortaleza acabou vencendo. Tá? Então, desvantagem de 9 jogos, tá? De 9 derrotas, mas uma recuperação considerável dentro desse confronto. Tá? E uma outra recuperação considerável do Fortaleza é contra o Náutico, que fez com que o Fortaleza ultrapassasse o Náutico. A gente já falou disso daqui, que era justamente dando ao Fortaleza essa posiçãozinha ganha. Não fosse essa reversão sobre o Náutico, Fortaleza teria 1,05 aqui. Tá? Seria o pior desempenho, porque o Náutico estaria na frente, né? Inverteria o papel com o Náutico. E fechando a lista do Fortaleza, né, são apenas 30 jogos contra o Vitória, um saldo de 4, né, derrotas aí contra o rubro-negro baiano, tá? Mas que vem sendo reduzida gradualmente. É muito difícil. Essas reversões são muito difíceis. Tá? E desde 2019, que essa retomada do Fortaleza como um grande clube só conseguiu tirar aí 2 derrotas. Era -6, agora caiu para -4. Tá? Para a gente fechar com os gráficos que estão aqui ao lado, quando a gente tira o Ceará da conta e analisa o desempenho do Fortaleza contra os outros 6 clubes, tá, grandes da região, os outros 5 clubes grandes da região, que a gente traz aqui os confrontos interestaduais, o Fortaleza, só contra os grandes, naturalmente, só clássicos, o Fortaleza tem 42,1% de aproveitamento. E quando a gente exclui Santa Cruz e Náutico e foca só nesse G5, que vai disputar a Série A esse ano, cai mais um pouquinho o aproveitamento do Fortaleza. Né? Era até esperado, porque Santa Cruz e Náutico são os 2 clubes que ele tem vantagem, cai para 41,9%. Tá? E agora a gente chega ao último capítulo do programa. Tá? E o último capítulo do programa traz o Náutico. O Náutico que tem o pior head-to-head, o pior dado bruto de confrontos diretos dentro do G7 do Nordeste, porque ele tem 1,05. O que é que significa isso? Ele tem vantagem contra um clube e desvantagem contra os outros 5. Chama muita atenção. O Náutico está muito abaixo. Mas quando você vai detalhar isso, por muito pouco, o Náutico não tem uma situação bem melhor. Por quê? Porque 2 clubes que o Náutico tem desvantagem, Ceará e Fortaleza, cara, se o Náutico está uma derrota atrás. Uma derrota. Tá? Com 2 jogos, o Náutico pode virar 3-0-3. Não. 3-0-3 não. Ele 3-0-3. Viraria 1-2-3. Sim, 1-2-3, perfeito. Ele consideraria os empates. Ele empataria, né? Isso. Então, Cássio, é muito no detalhe, né? O Náutico, por muito pouco, não tem aí um número de confrontos diretos bem equilibrado. Mas são mínimos detalhes que fazem a diferença. Então, nesse confronto contra o Ceará, em 60 partidas, o Náutico venceu 21 e perdeu 22. Contra o Fortaleza, venceu 16 e perdeu 17. Por muito pouco, o Náutico acaba tendo essa desvantagem. O problema, Cássio, é que para reverter agora é mais difícil, né? São 2 adversários de Série A. Por exemplo, teve Ceará e Náutico na Copa do Nordeste de 24, foi 0-0. Sim. Tava valendo ali muito. Se o Náutico vence aquele jogo, empataria. Aquele jogo foi 0-0 dos aflitos. Exatamente. E o bom esse ano, Cássio, que a gente vai acompanhar, é que como a gente está com essas artes prontas aqui, quando tiverem os clássicos, a gente já vai mostrando a atualização em tempo real aí. Tu vai salvar, né? Ótimo, salve aí. Não é possível que eu dê um
um Ctrl Alt Del não, aqui. Não sei, tu vai, todas essas slides que tu faz, tu vai colocando uma pastinha tudinho aí, né? Todos não, viu, Cássio? Mas alguns sim. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo. Então, esse você vai ser. Justamente. Esse vai guardar. Me arrependo de não ter feito em vários videoguias. Pela lógica, o Náutico enfrenta ou Ceará ou Fortaleza, tá? Na Copa do Nordeste de 25. Sim, já garante pelo menos um duelo na fase de grupos. Já garante um duelo. Um segundo duelo só se enfrentar no mata-mata ou Copa do Brasil. No Brasileiro não, né? O Cearense na Série A, o Náutico tá na Série C, mas tá ali próximo. Agora eu acho que é um pouco do Santos. Nesse momento o Náutico precisa melhorar para ter esses jogos aí, para tentar para acabar não ampliando seu déficit. Para acabar não ampliando o cenário, sem dúvida. E nesse momento o Náutico não tem nem potencial financeiro que resulta em potencial técnico para pensar na CNTP, né, em condições normais de temperatura e pressão, de tentar reverter as diferenças aí contra Ceará e Fortaleza, Cássio. A gente vai colocar os dados gerais, ali chama atenção, porque o Náutico tem dois, os três pernambucanos, naturalmente, cada um tem dois clássicos estaduais, né? No Ceará e na Bahia um só. No Ceará ainda tem, naturalmente, tem um Ferroviário, mas não é o perfil, está muito, muito aquém de Ceará e Fortaleza, né? Dentro desse cenário mais clássico, dos clássicos mais tradicionais. E aí, só que o Náutico acaba tendo desvantagem nos dois. E isso pesa tanto, mas perceba que na hora que sai, o percentual é um pouquinho melhor. Sim. 0,3%. De 42,2 vai para 42,5. Tipo, na hora que você exclui, você exclui Sport e Santa, na verdade o Náutico melhora. Assim, ele... O que salta aos olhos, Cássio, negativamente no Náutico, é o desempenho muito ruim em clássicos, né? Um desempenho histórico muito ruim em clássicos. Contra mas o veja, Sport, menos 34, contra o Santa, menos 31. O Náutico, eu lembro que o Carlos Celso falou uma vez, esse dado eu queria fazer um dia, de colocar tipo aqueles gráficos de linha do tempo, de ver onde, sabe, o cara vai ganhando e perdendo, passando o tempo. Sim. Tem vários programas que fazem isso hoje. Mas Bronco é fazer de 500 jogos, de 600 jogos, mas era justamente para tirar essa dúvida, porque o Náutico teve vantagem sobre o Sport, Fred, eu acho que até 1979, 1980. Ali, pô, o Náutico passou o ex inteiro batendo do Sport, né, assim, então, o Náutico, até o início dos anos 80, o Náutico, eu lembro de Carlos Celso ter dito isso, eu não fiz esse levantamento, até para olhar para ver como era a vantagem, mas eu lembro exatamente dele falando isso, que o Náutico tinha vantagem sobre o Sport, ou seja, a gente não está falando de uma vantagem que é a vida toda dessa forma. Aliás, nem teria como ser a vida toda, porque o Náutico ganhou o primeiro jogo. Como a gente falou aqui, esse levantamento de 3.781 jogos, e o primeiro foi Náutico Sport, e o Náutico ganhou do Sport. Largou na liderança, já foi líder. Na liderança. Veja, em algum momento estava todo mundo 0-0-0-0. Era 0-0 e o Sport 0-0-1. O Sport era lanterna. 1-0-0, todo mundo 0-0-0-0 e o Náutico 0-0-1. Chegou a ser... O Bahia nem sonhava em existir, né? Pelo amor de Deus, o Bahia era um zigoto, pô, assim, não tem nem como. E só já que você falou do primeiro clássico, o primeiro clássico, Náutico Sport, ele aconteceu, para quem é aqui do Recife, aquele fora o cara pode dar uma olhada no Google Maps, se interessar naturalmente, foi no antigo British Club. Não é aquele clube que tem o mesmo nome, que fica ao lado do Náutico, porque aquele é o British Country Club. Não, aquele ali, tira esse country aí, que era um outro clube inglês que funcionava onde hoje funciona o museu, atrás de onde hoje funciona o Museu do Estado. Se você... No Google tem uma foto de 1900, se não me engano, 1903, ou é de 1904, desse British Club, com um jogo de cricket desse campo. Eu não tenho a foto do jogo, Náutico Sport, do primeiro jogo, mas tem a foto do campo onde foi Náutico Sport. E é um jogo de cricket acontecendo nesse clube. Obviamente, hoje é tudo prédio essa área, o Museu do Estado continua lá, um sobrado gigantesco, bonitão e tal, mas o resto do terreno é todo tomado por edifícios. E ali foi o primeiro jogo que parte para tudo que a gente está falando aqui, Fred. Então, foi esse Náutico Sport em 1909, que até depois foi celebrado pela FIFA, quando completou 100 anos e tal. 1909, o primeiro Náutico Sport. É o primeiro jogo do Náutico, o Sport já tem jogado algumas vezes, o Sport é de 1905. E dentro disso que a gente estava falando, trazido agora para o presente, o Náutico teve essas dificuldades, mas eu não considero
34 derrotas, até porque a gente tratou como equilibrado. Não, obviamente não é equilibrado. O Sport tem uma vantagem sobre o Náutico, certo? E sobretudo no mata-mata, que aí distou um pouco. Realmente porque ao contrário do Santa, não tem a carta aqui das finais do mata-mata. Isso. Náutico, né? E nesse caso, se nas finais o Sport Santa é 12-12, o Náutico é 13-7. São 13 títulos do Sport com 7 do Náutico. Então essa carta aí realmente tem uma... pesa. Mas a gente tratou como equilibrado 15 jogos ali no universo de 600. 30 derrotas, 34 derrotas, no universo de 566, assim, é óbvio que tem uma... veja, tem uma vantagem que, inclusive, o Náutico provavelmente não vai conseguir tirar. Não com a gente vivo. Provavelmente isso não vai acontecer. Assim como a gente fez a mesma ressalva do Ceará para Fortaleza. A gente, inclusive, disse isso como tendo o Ceará 15 a mais. A gente disse, dificilmente o Fortaleza vai tirar essas 15. Então, 34 também não vai. Nem os 31 do Santa. Porque não é só 31 jogos sem perder. Não tem empate, são 31 resultados vencendo. Você tem que tirar. Não tira, não. É difícil. Mas tem coisa pior por aí, tá? E tem coisa pior com muito menos jogos. É isso que eu falo. Essa diferença, ela existe dentro de um confronto que tem 566 jogos contra o Sport e outro que tem 534 contra o Santa. Então, assim, a gente não está falando que um time tem 30 vitórias a mais com 150 jogos na história. É um escopo assim, de análise assim, que passa por muito. Mas, obviamente, você pode ver, Cássio, que, inclusive, as barrinhas percentuais não chamam tanta atenção a diferença, né? Exato, é isso que eu tô trazendo. Não tá, o vermelho ou o verde não tá tomando conta. Tá ali, é óbvio que tem a desvantagem. Tá na cara, tá na tela aí para quem tá vendo. Mas, só para terminar esse assunto rapidinho, só dar um exemplo do clássico de maior disparidade do Brasil, de vitórias. É Goiás e Vila Nova, que é o maior clássico do Centro-Oeste. Tem 320 jogos. Tá nessa faixa de partidas. Que é, um universo quase bem menor, né? Menor. E lá o Goiás tem 68 vitórias a mais do que o Vila. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. A gente tá falando aqui de metade, né? 34, beirando o dobro de jogos. Então, assim, é uma relação de clássicos. Por exemplo, a gente vê de fora aqui, vê esse jogo, como um jogo que a impressão que dá é que o Goiás ganha sempre. Nem foi o caso. No último ano, até o Vila Nova se deu melhor. Mas a impressão é que o Goiás está sempre passando. Vai passar os gols do Fantástico. Goiás venceu o Vila Nova. Sabe? E não é exatamente isso que acontece aqui nesse cenário. Perfeito, Cássio. Foi uma boa ponderação, porque de fato são números contundentes, saltam aos olhos, tá? 34 e 31, tá? Eu diria até que o do Santa Cruz salta mais aos olhos, porque, como o Cássio falou, assim, existe... daqui a gente... o Goiás sempre tem vantagem sobre o Vila Nova. E é claro que existe um conhecimento de que o Sport tem vantagem sobre Santa e Náutico. Não é uma novidade. Qualquer pessoa em qualquer lugar imagina que existem diferenças significativas nos números brutos. Mas entre Santa e Náutico, essa vantagem significativa pro Santa, né, chega a surpreender, porque o Náutico, por exemplo, ele tem argumentos superiores ao do Santa Cruz, quando a gente vai ver, por exemplo, participações em Série A. Mas no próprio confronto... Existem estatísticas, isso. Existem estatísticas que o Náutico está na frente do Santa Cruz. Em finais. Aqui, em finais. 9-7 para o Náutico. Nesse confronto, o Náutico leva vantagem em finais. Tá... Então, a sensação é mais surpreendente aqui, porque a gente tem uma sensação de equilíbrio entre Náutico e Santa, que esses números não demonstram, né? Não trazem esse equilíbrio. E aí, Cássio, a gente estava falando das barrinhas vermelhas. A maior barra vermelha que a gente vê aqui do Náutico é contra o Bahia, tá? O Náutico que tem aí uma desvantagem de 15 derrotas no universo de 75 jogos. E quando a gente passou pelo Bahia, até trouxe uma estatística aqui, né? Nas últimas 4 partidas, o Náutico tomou 10 gols, pô. 46% dos jogos terminaram com triunfo do Bahia aí, né? Assim, 35-75. Chama muita atenção. E aí depois, quando a gente passa esses 3 primeiros, a gente vai para 3 confrontos diretos muito equilibrados. A gente abriu justamente tratando desses jogos, né, do Ceará e de Fortaleza. Então, uma vitória na frente do Náutico e do Vitória, que está 4 derrotas atrás do Náutico. E aí a gente destaca o maior de todos os tabus. A gente, quando passou pelo Vitória, destacou que o Vitória
amargava, né, o maior tabu entre os 7 clubes, e aqui é um troféu que a gente coloca na mesa do Náutico, porque são 11 anos e 3 meses sem perder um clássico por Vitória. É a maior sequência de todos os jogos que a gente viu aqui, né? A maior disparada. A maior disparada. É a maior invencibilidade viva entre os G7 do Nordeste. E algo muito importante, a gente ponderou isso no vídeo inteiro, para quem assistiu o vídeo todo, se você está só no Existem 21 configurações de jogo, Fred. É só para assim, juntando esses 7 times, são 21 configurações e essa, ela detém a maior invencibilidade. É surpreendente, assim. E como Cássio... diz aí, qual é a maior invencibilidade aqui? O cara, para alguém dizer, não é Náutico Vitória, não era muito fácil alguém chutar essa não. Exatamente. E aí, como o Cássio ponderou o vídeo todo, o Bahia e o Vitória têm 8 anos e alguns meses de invencibilidade sobre o Santa. Só que com 2 jogos, com 3 jogos. Náutico e Vitória jogaram 10 vezes nesses 11 anos. E nos 10 jogos, o Vitória não venceu, até quando o Náutico mandou reservas, como aconteceu ano passado, e quase ganha no Barradão. Né? Levou um gol na última bola do jogo. Senão seriam 5 vitórias do Náutico e 5 empates nesses 10 jogos, quando dá para dizer que 4 e 6. Ceará e Fortaleza estão ali a 1 vitória, ou seja, o Náutico está ali buscando pelo menos um empate no confronto, mas dá para garantir que até o Versus de 2026, o Versus de 2026, se a gente voltar a fazer esse vídeo, Fred, não sei se vai fazer todos os anos, mas o Náutico vai estar no mínimo 1,05, porque o Vitória não vai tirar... Não vai... 4, Primeiro, pode até ganhar 3 vezes do Náutico, mas aí o Náutico, mesmo, se quiser marcar amistoso, não vou jogar nada. E quem sabe ele consegue. Se tiver esse joguinho aí, vai ter um joguinho, seja com o Ceará, seja com Fortaleza, tá? O sorteio vai definir. Mas não vai ter com Vitória. No caminho. Na primeira fase, Vitória. Vai com o Bahia. Isso. Mas terá. E se ele conseguir aí vai que ele arruma essa vitória para empatar. Aí ficaria 1-4. E aparecer com um desenho melhor, tá? No ranking de 2026. E é isso, tá? Em 2026, a gente atualiza aqui esse nosso Nordeste Versus, tá? Mas, obviamente, a gente tá com todos esses números em mãos. E daqui a pouco, acho que em fevereiro começa, né, Cássio? Os Copa giros do de Nordeste? clássicos aí. Não, os giros de clássicos. Pode até ter antes. A Copa do Nordeste é 22 de janeiro já. Isso é. Segunda quinzena de janeiro. Já vai ter. Não, é porque eu estava dizendo garantia de ter um clássico, mas logo vai ter. Então ali... No Pernambucano, o primeiro clássico começa ali, acho que na 4ª rodada, eu acho. Já Náutico e Santa Cruz. Você vai ter esse vídeo aqui. Veja logo esse vídeo, porque os dados foram 33 partidas no último ano. Nesse ano, o número deve ser maior, porque já tem pelo menos os jogos da primeira divisão, né? Que é bastante coisa. São 20 partidas, né, na primeira divisão. Já larga muito na frente, né? Larga muito na frente. É isso. Deixe sua curtida, tá? Se inscreve aqui no canal. A gente tá sempre colocando vídeos e conteúdos como esse aí para vocês, além das tradicionais e curtas lives que a gente faz nas noites e madrugadas aí ao longo de toda a temporada, tá? Grande abraço a você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.